Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui nosso episódio ao vivo do CasaCast. Uau! Sejam bem-vindos à nossa casa. É isso, a casa é nossa e a casa é de vocês. Que honra receber vocês aqui no canal. Que delícia estrear esse episódio ao vivo, o primeiro de muitos que eu tenho certeza que virão. Fundamentos. E como eu tô feliz com essa mesa que vai ser fundamentada hoje, com as participações que nós teremos. Eu já quero te pedir algumas coisas. Quem está aqui agora, se inscreve no nosso canal, faz a gente crescer esse canal juntos para que essa mensagem chegue até outras famílias e alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. Nós gravamos um teaser, nós falamos para vocês um pouquinho do que vai acontecer aqui. E eu quero que o meu esposo, Diógenes Garcia, primeiro, que honra estar ao seu lado nessa mesa. Pois é, né? Quero te agradecer por enfrentar mais um desafio comigo. É muito gratificante para mim percorrer esse caminho com você. Muito obrigada. Não vou chorar, gente. Ainda. Sem choro, a maquiagem. Ó a maquiagem. Vou deixar com que eles apresentem os nossos convidados, mas antes dele apresentar, eu quero dizer, sem olhar para eles ainda, que é uma honra recebê-los aqui e que para mim e para o Diógenes faz total sentido estrear o nosso programa com a presença deles. Nós estamos fundamentando o CasaCast, não tem como fundamentar o CasaCast e não pensar nessa família que está do lado de lá da mesa hoje. Então, meu amor, é com você agora. Apresente nossos convidados. Fico até nervoso com as mãos transpirando, né? É muita responsabilidade. O CasaCast veio com o intuito, sim, de falar sobre família, falar sobre a casa, falar sobre o dia a dia. E que honra, né, amor? A gente ter esses convidados que eu vou anunciar hoje com a gente logo no nosso primeiro episódio ao vivo, né? Meu Deus. Fundamentando tudo, organizando tudo e edificando tudo, né? É lindo, né? Pode contar quem são. Pode contar do seu amigo que eu conto das minhas amigas. Vamos fazer assim, os homens com os homens, as mulheres com as mulheres. Estão combinados. Para mim é uma honra anunciar a presença do pastor Eduardo aqui com a gente hoje. É um cara que eu me espelho, é um cara que eu desejo andar junto e aprender muito. E edificante, entendeu? No mundo dos homens hoje, para o ministério nosso de homens hoje, é um cara que eu quero estar sempre perto. Pastor, um prazer ter você aqui com a gente aqui. Prazer é nosso, a honra é nossa, né? Estar aqui sendo os primeiros convidados, então, é uma responsabilidade ainda muito maior, né? Mas nós temos certeza de que aquilo que vocês estão fazendo é algo que o Senhor colocou no coração de vocês e que vai prosperar infinitamente, vai abençoar famílias e famílias. Amém. Através da vida de vocês. Amém, que honra. Gente, eu já tô com o olho cheio d'água. Eu não vou dar conta desse episódio hoje. Ai, meu Deus, segura coração. Vou apresentar as mulheres. Que mulheres que eu tenho aqui. Tive a honra de ter a minha mesa, Maria Eugênia. Já vou contar dela para vocês. Minha amiga, que honra ter você nessa mesa. Que lindo. Estou te apresentando antes de apresentar a sua matriarca por um motivo específico. O dia que você chegou na minha mesa pela primeira vez e você foi se apresentar, o nome que mais brilhou na sua boca foi o nome dessa mulher que está aqui do lado. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, como eu desejo que os meus filhos, daqui uns anos, falem de mim como essa menina está falando da mãe dela, como essa mulher fala e apresenta a mãe dela nessa mesa. Então, que lindo ver a construção que a senhora fez. Seja muito bem-vinda nessa mesa. Eu aprendo com a senhora mesmo antes de conhecer a senhora pessoalmente. Mas, pastora Lucy, por favor, se apresente para o nosso público, deixe que eles te conheçam um pouco. Gente, é a primeira vez, né? Boa tarde a todos. E assim, eu me sinto constrangida diante dessas palavras. Porque eu, como uma dona de casa, né, mãe, filha do Deus amado, né, em primeiro lugar, uma dona de casa, uma esposa e uma mãe. Uau! Né? Isso é o que eu tenho para falar. Meu Deus! De início. E eu me sinto constrangida mesmo diante de vocês. Esse convite, assim, ele nos honrou. Uau. Né? Nos honrou muito. Muito obrigada por estar aqui. Eu falo que se nós mulheres buscássemos nos fundamentar nessas posições que a senhora acabou de citar, filha, esposa e mãe,
uma excelente dona de casa, com certeza o mundo não estaria como ele está hoje. E foi exatamente isso que me chamou tanta atenção, amiga, quando eu tive você na minha mesa. Você fundamentou isso, e era uma mesa onde muitas mulheres tinham a incerteza desses papéis. Hoje nós, mulheres, temos tido essa incerteza. Será que vale a pena se dedicar uma vida para ser mãe, para ser esposa, para cuidar de uma casa? E quando você, como a geração, como o legado deles, chegou na minha mesa e falou assim, se eu estou aqui hoje, se eu tenho essa postura que eu tenho hoje, eu devo ela à minha mãe, ao meu pai, às pessoas que me criaram. Seja muito bem-vinda a essa mesa. Desde o primeiro dia que eu fitei os meus olhos em você, eu te amo. Maria Eugênia Santana. Ai, amiga. Primeiro, oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está muito feliz, assim, de estar aqui com vocês, amiga. É uma honra, porque eu tenho vocês como inspiração, você sabe disso, né? Eu tive o privilégio de nascer em um lar com pais que dedicaram, né, a vida a Jesus e a nós, nossa família, e é muito bom ver um casal mais jovem, bem mais jovem, e seguindo esses mesmos caminhos, né? Então, quando eu te vi, foi a mesma coisa, né? Naquela mesa, sentadas à mesa, né? Nós tivemos essa sinergia, porque eu acredito que é muito espiritual, né? O que a gente compartilhou, e eu vi em vocês, né? Esse jeito que vocês, né, conduzem a família de vocês, né, o Diógenes como homem, você como mulher posicionada e ele como homem muito posicionado, e eu vi um reflexo, né, do que eu fui criada. Então eu fiquei muito feliz. Eu cheguei em casa, né, mãe, contando um pouco sobre o que eu tinha conhecido um casal, né, mãe de vários filhos, né, meninas, meninos, e um casal assim que realmente a gente vê que é diferente. E é uma honra pra gente estar sentada aqui à frente de vocês. Eu sei que isso é o início de uma nova jornada, uma nova fase da vida de vocês, né? Amém. Nós estamos muito honrados em estar aqui. É um presente pra nós, né? Como família. Presente, sem dúvida, é um presente. Assim, nós não temos nem palavras para falar, do tanto que isso nos honrou. Nós estamos nesse lugar. Hoje nós estamos verdadeiramente sem palavras. Falar o porquê desse trio estar aqui nessa mesa, para mim, é tão completo, né, amor? Eles são completos. O título do nosso podcast hoje está aí na tela de vocês, Construindo Casas com o Padrão do Alto. Eu tenho falado tanto sobre isso no meu Instagram, porque um dia eu me peguei, amiga, no lugar de como nós temos buscado o alto padrão. Como nós temos buscado morar em casas de alto padrão, vestir roupas de alto padrão, nos relacionar com pessoas de alto padrão. E no meio disso tudo a gente se esquece que o lugar que nós devemos olhar de fato são os padrões do alto. Nós temos nos perdido buscando um alto padrão e temos tentado nos encontrar. Eu tenho tentado guiar as mulheres que caminham comigo para esse padrão do alto. Olhar para cima e entender que existe de fato um padrão do alto. E quando nós pensamos nos fundamentos, né, o CasaCast fala sobre casa, fala sobre casamento, fala sobre casais, vai trazer assuntos da família, da realidade mesmo ali, desafiadora dentro das nossas casas. E quero dizer que estamos aqui com essa mãe maravilhosa, intercessora, essa mulher que guarda o lar dela, que intercede pelo lar dela, e não é à toa que ela tem, né, um grande marido do lado, grandes filhas do lado, e além de toda a parte espiritual que vocês representam para nós, além de tudo isso, nós temos na mesa, gente, um engenheiro e uma arquiteta. A dupla. A dupla dinâmica, uma dupla dinâmica. Então, na terra e no céu, né? É isso que eu ia falar. Não é só casa daqui, gente. Não é só a casa palpável que a gente vai lá e mora nela, mas uma família que construiu de forma primorosa, uma família que projetou e que alicerçou e construiu uma casa espiritual com muito fundamento. Então tem tudo a ver com o CasaCast, porque é sobre isso que nós vamos falar. Casas, né, amor? Casas com fundamento, casas bem estruturadas. Casa com pilares, né? Com pilares. Fundação profunda, né? Fundação profunda. Casa com mesas, bem alicerçada, com né? ponta de mesa, E com pra posicionamento efetivo, principalmente nós homens, né, pastor? Exatamente. E quando a gente pensa numa casa, né, não tem como, vocês muito mais do que eu vão saber falar sobre isso, mas não tem como pensar numa casa e não pensar num projeto, não pensar num projeto estrutural dessa casa, não tem como fazer isso. Mas antes, eu quero contar que este programa vai ter uma cultura, né, amor? Sim.
Conversei com o Diógenes, falei que eu ia implementar a cultura no CasaCast. Ele, amor, que vergonha. Eu não se sinto envergonhado por isso. Com certeza, grandes coisas proféticas virão através dessa cultura. E o que é a cultura? Os nossos convidados, gente, além da gente convidar, fazer eles pararem o que eles estão fazendo na vida deles, para sentarem nessa mesa e atrapalhar toda a agenda deles, a gente ainda pede um presente. Tem lógica isso? Legal. É muito se sentir filha amada de Deus, né? Gente, mas... Um presente com sentido, é isso? Exatamente. O fundamento do presente é exatamente construir a história do podcast e fazer com que esses convidados tragam um pouco da história deles para dentro da nossa história. Então, quando eu convidei esse trio aqui, eu falei, Maria Eugênia, tem uma história por trás de tudo isso. Tem que trazer algum adorno para que a gente possa usar no estúdio. Vai ser um adorno que vai ser usado no podcast e que vocês entendam como algo profético, né? Eita, essa parte eu não sabia, não. Essa não É profundo. Você acha que é só um presente ao Léo, assim? Nunca. Não é. Então eu queria agora que vocês mostrassem pra gente, entregassem para esse canal. Sem dúvidas, não é? Que o Senhor nos inspiraria Uau. a trazer um presente que realmente represente aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer Meu Deus. a partir de hoje. Né? Gente. Eu vou esperar você abrir só para... Eu falei pra Maria Eugênia assim, amiga, é um adornozinho. É um negocinho assim, sabe aqueles passarinhos, amigo? Uma coisinha pequenininha. Você vê que ela bem entendeu o que é. Meu amor, olha isso. Arquiteta, Uau. né? É pouco detalhista, né, minha amiga? Eu imagino o que é que... Gente, que lindo. Muito obrigada, amor. Se eu colocar aqui, vai me tampar. Então, eu vou deixar aqui. Você me autoriza a abrir? Eu te autorizo a abrir. Então, eu vou abrir. Isso. Gente, que coisa linda. Abrir para nós entendermos aquilo que o Senhor está... Meu Deus, vocês vão nos acompanhar com a falando desse gente dia. aí, ó. Vou levantar, gente. É muito grande. Vamos lá. Que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Amor. Ah, não, gente. Meu Deus do céu. Teríamos uma lamparina na mesa? Exatamente. Meu Deus. A inspiração que Deus nos deu com relação a esse presente, né, tá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, nós sabemos que vocês estão alicerçados na palavra de Deus. E a nossa oração e a forma como nós vemos vocês é vocês realmente iluminados pelo Senhor, caminhando em direção àquilo que Ele tem para vocês. Né? E ainda falando sobre luz para os meus caminhos, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, fala sobre a parábola das 10 virgens, onde 5 delas, elas tinham consigo o azeite. E vocês têm em vocês o azeite. Uau. Para que a luz do Senhor realmente venha a brilhar na vida daquelas pessoas, das famílias que serão alcançadas e que serão transformadas. Esse aqui é um lugar de transformação de famílias. Que lindo. Assim que nós queremos trazer essa pequena lembrança para que vocês, quando vocês olharem, não se esqueçam de quem vocês são. Meu Deus, que lindo. Porque os problemas existem, né? As dificuldades existem, mas vocês vão se lembrar que vocês são aquilo que vocês têm dentro de vocês para poder transmitir às pessoas. Tem uma cartinha, viu, Tainara? E essa luz, amiga, é o que Deus ministrou no nosso coração, é exatamente isso, assim, que é uma luz que não se apaga, né? Apesar de muitas situações que a gente sabe que na vida a gente, né, passa por diversas dificuldades e altos e baixos, mas a luz do Senhor que está sobre vocês, ela não se apaga. Então, além de um adorno, assim, que eu particularmente achei um babado de lindo. Meu Deus, eu tô encabulada de tanta lindeza. Eu ia até falar, se você quer falar sobre a loja desse adorno, porque que especial, que acervo, que lindo, que escolha linda. E eu achei, assim, sua cara, porque é dourado, Dourado. é lindo. É muito dourado. Você viu, né? É muito casalteza. É casalteza, muito não é? Eu também lembrei disso. Meu Deus! Estou apaixonada. Como fez sentido tudo isso mesmo. O Senhor queimou no meu coração e não era algo aleatório, tipo, traz um presente. Não era sobre ser presenteada, mas
eu sabia que o Senhor ia ter algo para entregar nessa mensagem, de colocar essa pessoa para escolher, e eu acho que já entra no lugar mesmo de interceder pelo nosso programa, né? Quando a Com pessoa, certeza. quando você pensou, vocês foram em busca disso, com certeza o mundo espiritual já estava se movendo ao favor de tudo isso daqui, né? Sim, com E certeza. foi tão do céu, assim, tão de Deus, que Gritou. foi rápido também, né? Uau, uau. E assim, eu vejo mesmo, a luz do Senhor. E vocês vão levar essa luz onde há escuridão. Amém, Famílias aleluia. que estão na escuridão, vivendo meio a trevas mesmo, né? Porque tem famílias que estão vivendo, a gente não tem nem palavra para falar, precisando da luz de Cristo brilhando sobre elas. E vocês têm se levantado, vocês têm realmente se posicionado para esse papel, né? E esse realmente é só o começo, né? Aquilo que Deus vai fazer através da vida de vocês. E essa luz vai brilhar, Amém, sabe? amém, Vai dissipar pastora. as trevas. Amém. Aleluia. Famílias Eu vão creio. ser restauradas, Aleluia, né? aleluia. Hoje E de você manhã. com esse brilho seu, né? Natural e mais a luz do Senhor, Oh, meu Pai. quem vai te segurar? Amém. Quem vai segurar vocês? Ninguém. Amém. Esse Amém. podcast abre espaço para pausa para a gente se recuperar. Como é que é esse negócio? Nós precisaríamos agora de uma pausa. Como esse presente falou comigo. Depois eu quero que você compartilhe o que foi para você. Mas eu quero dizer que ainda hoje não, ontem pela manhã eu ministrava para a turma online e eu falava com elas, inclusive no presencial também, sobre a mulher da dracma. E eu nominei, para mim, é a mulher da dracma encontrada, porque ela encontrou a dracma, então eu não quero falar mais que ela é a mulher da dracma perdida. E como a luz tem a ver com a história da mulher da dracma encontrada. Porque um dia o Senhor mostrou a ela que um valor havia sido perdido, né? Quando ela olhou, ela viu que ela tinha uma dracma que havia se perdido. E quando a gente olha para a dracma fala sobre valor, né? Naquela época, a dracma significava um valor. E quando eu analiso a mulher da dracma, eu me vejo muito nela. Porque em algum momento da minha vida, eu percebi que eu havia perdido alguns valores meus. E no caminho eu entendi que eu precisava procurar esses valores, reintegrar esses valores na minha vida. E a mulher da dracma, a Bíblia nos diz que ela diligentemente acendeu a luz e varreu a sua casa. Ela precisou da luz para encontrar a dracma. Ela precisou de trazer luz na escuridão que estava aquele lugar para que um valor fosse resgatado. E eu me vi nessa história. Eu precisei de trazer a luz, porque a luz é Jesus, né? Eu precisei de trazê-lo para a minha história, para que ele iluminasse o meu caminho e eu conseguisse, com a ferramenta que ele me dava naquele momento, para a mulher ele deu a vassoura, foi uma ferramenta para que ela limpasse todo o ambiente, tirasse toda a sujeira, tudo que estava escondendo o valor que ela precisava reencontrar. E diligentemente, com essa luz, ela encontrou o valor perdido. E a história ainda se conclui mais lindamente ainda, que é ela dizendo que ela se alegrou tanto que ela falou: venham, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. E que lindo, porque para mim o CasaCast é isso. É essa frase: venham, alegrem-se conosco, porque um dia nós perdemos uma dracma, várias dracmas, mas nós entendemos que nós precisávamos resgatar essas dracmas. E hoje nós queremos convidar vocês que estão aí desse lado para se alegrar conosco, porque nós encontramos essa dracma e queremos levar vocês para esse caminho, para que vocês também encontrem os valores que foram perdidos ao longo da jornada de vocês. Agora fica com você falar sobre o presente. Eita, ficou até difícil, né? Mas eu vejo muito sentido. Eu conversei pouquíssimas vezes com seu pai, com o pastor Eduardo. A figura dele em si, desde o dia que eu conheci, mexeu muito comigo. E eu lembro nitidamente, a primeira vez que eu vi, a gente entrou no carro, eu virei para a Tainara e falei assim: eu queria 10% da serenidade desse homem. Eu não tinha nem perguntado o nome, ela falou assim: e você sabe o nome dele? E coincidentemente ele tinha o mesmo nome do meu pai, do meu filho. E a vida, né, a gente veio se falando, eu ministrava, fazia palestra para homens na minha empresa, um dia ele apareceu lá do nada, me parabenizando e tal, e bem recentemente, eu acho que num momento de dilema que eu estava, né,
eu estava numa dúvida entre voltar a ser um empresário e deixar todos os dons, formações e talentos que eu tinha, que eu estava cansado de mexer com pessoas, acho que era um peso já pastoral. E eu vinha em jejum e oração um certo tempo e pedindo para que Deus mostrasse para mim o que foi. E apareceu de novo seu pai, um dia, do nada, me mandou uma mensagem me falando de um irmão que precisava. E ali eu entendi que ele foi aonde ele mexeu comigo. E eu até em desabafo, conversando com o pastor, falei assim, que eu não queria nada mais que não fosse sobre a luz do evangelho. Que se não for, inclusive, um dos pilares nossos do Casa Cash é que seja em cima da palavra, em cima desse mandato do evangelho. Porque ele estabelece lugar para tudo. E o presente de vocês hoje é uma confirmação de tudo isso, né? Meu Deus. De tudo isso que a gente vinha já galgando e ardendo em nossos corações, que é essa luz no caminho, essa luz em meio às trevas e essa luz ao próximo. E a tantas famílias, né? Meu Deus. Coisa maravilhosa. Até adicionar algo aqui, como arquiteta, assim, tudo que a gente coloca, né, traz para o nosso ambiente, aquilo acaba gerando uma memória na gente, né? Então, realmente, que isso, toda vez que vocês olharem para essa lamparina, né, vocês se lembrem, né, desse começo e o porquê vocês estão aqui começando, né? Porque na jornada a gente fica muito em dúvida, né? Acontecem várias coisas, mas que vocês sempre que olharem para ele realmente tem uma memória, sabe? Escrita no coração de vocês em relação a esse presente. Nunca mais nos esqueceremos. Uau, como foi muito maior do que eu imaginei que seria. Muito obrigada mesmo. Foi completamente perfeito para esse momento que nós estamos vivendo. Eu não sei nem como que eu continuo o podcast. Meu Deus, que lindo. Mas superado o momento do presente, que estará conosco e nos acompanhará nessa jornada, com certeza. Muita gratidão mesmo. Eu quero que vocês contem um pouco para o público. Como foi a construção? E aí agora vou te deixar um pouco de lado, minha amiga, porque agora nós vamos falar do fundamento dessa família. Como foi a construção dessa família? Quais foram os pilares que vocês não negociaram desde o início para que tudo isso que a gente vê e palpa hoje se formasse? Conta pra gente um pouco. Eu posso contar do comecinho, assim? Por favor. Nós nos conhecemos, assim, eu nasci num lar cristão, o Eduardo nasceu num lar católico, né? E eu tinha uma mãe muito, muito posicionada. Uau. Vou chorar, né? Gente, desculpa, mas é bom que eu não vou ficar sozinha. É real, né? É real. É real. Então eu tive uma mãe muito posicionada, mulher de oração, e nos ensinou o caminho. E num determinado tempo eu me afastei, fiquei um tempo afastada e conheci o meu marido, esse homem abençoado. Foi tão reconhecido porque Deus tem os planos dele, né? Deus tem os planos, né? E nós nos conhecemos, logo nos casamos, 2 anos e meio, e 2 anos depois veio a Maria Eugênia. E quando nós nos casamos, antes da gente se casar, a minha sogra chegou para mim e falou assim: Lucy, leva o José Eduardo para a igreja. Leva ele para a igreja. Ela era muito católica, mas ela sabia que ele precisava de um caminho, né? E aí tá, dona Terezinha, eu vou levar, nós vamos, né? A gente vai. E aí, quando nós nos casamos, nós nos mudamos daqui, eu sofri muito nessa mudança, nunca tinha saído de perto da minha mãe. E nós voltamos, quando nós voltamos, eu falei, eu preciso voltar para o Senhor. Uau. E aí eu comecei a voltar. Tinha um culto na casa da minha mãe, eu comecei a ir, só que assim, Deus foi me dando sabedoria. Perfeito. Para fazer tudo isso. Perfeito. Eu nunca falava para ele, né? Ele me levava às vezes, me buscava, mas eu nunca fiquei pegando o pé, não, você precisa ir. E aí, aos pouquinhos, ele foi indo. Né? Ele foi indo e passou um tempo, ele se converteu e realmente, assim, com muita vontade de conhecer a Deus. E logo depois veio a Maria Eugênia. Maria Eugênia cresceu um pouquinho
E aí veio a posição de novo. Nós precisamos de um local, né? Precisamos ensinar a nossa filha. Foi quando a gente realmente procurou a igreja, né? E fomos ensinando ela. Eu, assim, depois que eu me casei, eu trabalhava antes, mas aí eu sentia a necessidade realmente de... Eu não precisava, ele me supria, né? Sempre foi o provedor, de cuidar das minhas filhas. E isso fez a grande diferença. Não que eu sou contra a mulher que trabalha, não é isso não. Mas eu senti essa necessidade realmente de tomar as minhas filhas, de cuidar, de ensinar, né, de estar por perto, de ser realmente aquela mãe que está sempre ali provendo em todas as áreas. E isso fez uma grande diferença, né? De ter deixado aquilo que eu queria fazer para me dedicar à minha casa, às minhas filhas, né? Com disposição mesmo. E isso foi assim um posicionamento que eu tomei diante de Deus, né? De que eu queria realmente uma família boa, uma família abençoada, uma família que realmente seguisse os princípios da palavra. Perfeito. E a gente foi ensinando, né? Isso fez total diferença na vida delas, faz total diferença na vida delas hoje, porque nós tivemos esse cuidado, né, de ensiná-las. Perfeito, e esse legado é tão grande que foi o que eu introduzi o podcast, né? Esse legado escorre através delas. O que vocês implementaram, o que vocês desenvolveram, essa seriedade com que vocês levaram a família de vocês. Eu falo, a Maria Eugênia chegou na minha mesa, cada mulher foi se apresentando, quando chegou nela, em menos de 5 minutos, a Maria Eugênia derramou um evangelho vivo na minha mesa. De verdade, não é puxando saco, não é, mas é porque tudo que fluía dela, as palavras que eram tão fundamentadas de uma mulher que vinha de uma família posicionada, de um pai no lugar certo, de uma mãe que entendeu a missão dela e projetou essas meninas. Eu falo que eu acompanho as duas no Instagram e eu fico admirando e profetizando que os meus filhos carregarão essa unção, porque é lindo olhar tudo que elas transbordam. E isso, lógico, vem de Deus. E as ferramentas, né? Vem da aljalva, que essas flechas justamente ficaram durante esse tempo, né? E se o Senhor não edificar a casa, quem vão trabalha? Aqueles que edificam. Perfeito. E isso foi, assim, fundamental nas nossas vidas, né, amor? Buscar no Senhor. Às vezes você pode fazer tudo que está no seu alcance ali, você pode fazer. Mas se você não depender do Senhor, é em vão o seu trabalho. Perfeito. Tudo é nele. Então, a gente precisa edificar no Senhor. Isso faz total diferença. E essa construção que a senhora fez tem tudo a ver com a conversão do pastor Eduardo, né? Como foi lindo a senhora falar assim, eu não era mulher chata, e eu vou olhar para você que está aí assistindo a mulher, eu não era mulher chata que ficava, você tem que se converter, você tem que ir comigo, você tem que viver isso. Não foi assim que o senhor foi convencido. Conta pra gente, na visão do senhor, como que isso aconteceu? Deus deu a ela realmente muita sabedoria. A Lucy é uma mulher sábia. Ela é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, né? E é uma mulher realmente de Deus. Ela tem muito de Deus em si para transmitir às pessoas. Tem mesmo. Então, eu sou o homem mais agraciado do mundo. Viu, Joyce? Você me desculpa, mas eu sou mais. Tem controvérsia? Tem controvérsia. Tenho 3 mulheres maravilhosas. Então, a decisão que nós tomamos de realmente buscar o Senhor é que fez a grande diferença. Nós entendemos que a Maria Eugênia ainda era bem novinha, né? Quando nós realmente tomamos uma posição de buscar realmente com mais intensidade ao Senhor, e eu realmente pude conhecer a Deus da forma como é necessário, que nós precisávamos de ajuda para educar nossas filhas. Né? Então, logo depois, nós fomos consagrados pastores, e nós tivemos a graça do Senhor de ter as nossas filhas ao nosso lado na igreja. Elas participavam de tudo, fazia de tudo. Elas eram do louvor, elas eram do teatro, era de tudo.
Que tomava lindo. conta das crianças. Mil e uma utilidades. Mesmo criança já tomava conta de criança. Então, assim, elas vieram participando conosco de tudo. Sabe, elas viram as lutas que nós passamos e elas vieram junto. Perfeito. Ao invés de ser aquela história que às vezes, né, é tão difícil ser pastor, tão, né, que eu não quero, né? Pode até não querer ser pastor, mas quer servir a Deus. Uau. Isso é uma importante. Eu quero ressaltar grande índice que a gente tem hoje, né, de filhos de líderes não querendo servir o mesmo Deus que os pais. Então, a importância do que você está falando da construção do legado em família. Não é individual do Eduardo, da pastora. Não, a gente construiu junto. Por isso que fundamentou. Eu quero que você faça essa construção, Maria, para depois eu voltar num item ali. Mas o que que você viu neles que te incentivou a querer estar neste caminho? Como o Diógenes disse, hoje é muito alto o índice de pais, de mães, de mulheres e homens que se sentam nas nossas mesas e falam: meu filho não quer servir a igreja que a gente serve, o meu filho não se envolve nos nossos projetos, o meu filho está desviado. Então, assim, quando você olha, eu sei que você tem esse olhar para as pessoas que estão à sua volta, o que que você mais acha que te fez querer caminhar nesses mesmos lugares? Com certeza, essa resposta assim, eu tenho bem na ponta da língua, porque é uma coisa que eu sempre, depois de adulta, né, eu sempre reavaliei. É o fato de que eles nunca deixaram a família em segundo plano. Meu Deus. Meu Deus. Nós crescemos, né, como eles já contaram, nós crescemos na igreja. E uma coisa, né, com outros amigos pastores na nossa volta, né, com outras amigas, amigos, né, nesse meio cristão. E uma coisa que sempre eu vi a diferença, assim, que eu falo com total certeza, é o fato de que eu nunca vi meus pais deixarem a gente em segundo plano por causa da igreja ou da religião. Deus sempre foi o primeiro e depois é a nossa família. Meu Deus. Então, assim, é claro, né, que tiveram muitos momentos, né, que a gente tinha muita coisa na igreja para fazer e tudo mais, só que, assim, a prioridade, eu e minha irmã, Ana Júlia, que tá nos assistindo, eu tenho certeza, meu amor da minha vida. Tá faltando você Tá aqui, faltando Ana. você. Tá faltando. Próxima mês eu quero você aqui. Eu sei que estão muitos compromissos, mas eu quero sei que eu você aqui na falo próxima. por nós duas, né, Ana Júlia? Mas é isso, com certeza. Assim, eu vi que, apesar da agenda cheia, apesar de muitas pessoas para serem atendidas, apesar de tudo, quando a gente tinha algo, meus pais paravam tudo para nos atender. Então, isso que eu via que fazia muita diferença entre eu e outros amigos e amigas na mesma situação que nós, né? De ter pais à frente de questões da igreja. E o fato de que eu via que eles amavam a Deus antes de amar a igreja, exatamente assim, né? O compromisso, estar à frente, era uma coisa assim. Eu vi o amor deles por Deus. Ordem, né? Exatamente. Não pela instituição em si, não pelo cargo em si. Perfeito. Então, isso eu acredito que tenha sido uma das coisas que, assim, as coisas, na verdade, com total certeza, que fizeram muita diferença. Você fez uma construção perfeita e nós falamos tanto, né? Nosso Deus é um Deus de ordem e decência. E muitos têm confundido amar a Deus com servir em ministérios. Muitos têm confundido se relacionar com Deus com servir. E a gente volta para a pirâmide do indivíduo, onde a base deveria ser. Então, eu sou filho, eu me relaciono com o pai. E eles confundem isso e falam que é fazer. Então, eu faço para o pai. E nós vemos isso se repetir mesmo. Quando a gente olha, são pais e mães que estão o tempo inteiro fazendo para o Senhor, mas não se relacionando com o Senhor. Porque quando a gente se relaciona com ele puxa, né? Ele puxa a corda e fala assim, volta, porque você está precisando de dar atenção às prioridades que eu te dei, à ordem que você deve obedecer, que é exatamente isso. Eu em primeiro lugar, família, né, em segundo lugar, esposo, cônjuge, depois os filhos, para depois sim ser o servir ministerialmente falando, né? Exatamente. E assim, era uma coisa que eu sentia muito, a gente conversava, né? Meus pais sempre, uma outra coisa, já abrindo, né, talvez um outro leque, é que eles sempre compartilharam muito com a gente. Então, desde muito novinha, né, eu como irmã mais velha, eles sempre sentaram à mesa conosco e sempre foram abertos, né, em relação às dificuldades, em relação aos problemas, em relação aos próximos passos, em relação à igreja, à vida pessoal, profissional, né? Então, isso sempre deixou a gente com muita segurança, né? E ter um homem posicionado, né? Assim como eu sei que Diógenes deixa toda a família segura. Eu não consigo me lembrar de nenhum segundo na minha vida. Eu tenho 28 anos de idade.
Então é um tempo bom já. Eu não Nossa, consigo baby. me lembrar de nenhum segundo, assim, que eu me senti insegura. Porque eu sei que eu tenho um pai, Deus, mas eu sei que o meu pai, terreno, sempre esteve ali por a gente, assim. Então isso é uma coisa que eu carrego e eu falo pra todo homem que eu encontro, assim, amigos, filhos, criança. Isso faz diferença na vida da mulher. E de filhas, então, assim, não dá pra... Eu não tenho palavras, assim, pra... Posso chorar? pra expressar, porque realmente é isso, eu vejo em todas as áreas da minha vida. Hoje, como uma mulher, né, aí no mercado de trabalho, enfim, enfrentando coisas da vida, né, eu vejo como meu pai, a posição que ele teve como homem, como sacerdote, como líder da igreja, líder da nossa casa em primeiro lugar. Isso deixou eu e minha irmã em outro patamar, de se sentir amada e segura. Meu Deus. Construa, Diógenes Garcia. Tem o que falar? O Jorge Mas tá eu nesse queria, caminho. eu queria nesse que o pastor Eduardo falasse pra gente um pouquinho aí o quão é importante, a importância desse posicionamento, né, do homem à frente da sua casa. E queria fazer então, a Maria Eugênia falou sobre Deus ter um pai e um centurião, né, um homem posicionado que faz o que tem que ser feito para trazer essa segurança relacional, essa segurança emocional, além da estabilidade de provedor, né? Mas a principal é emocional, que é a validação, que é aquilo de estar perto, né? Eu falo muito para a Tainara, eu sou rígido às vezes com os meus filhos homens, e ela fala que as meninas me desmontam, e é realmente aquilo, né? Eu tenho isso muito vivo na minha cabeça, que as minhas filhas vão ter referência quando casarem, vão buscar um homem à semelhança comigo. Exatamente. E os meninos, eu às vezes sou um pouco mais duro com eles para chamar mesmo essa questão de ir à frente, de fazer o que tem que ser feito, sem corporativismo, sem comparação, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse posicionamento masculino, a importância. Eu entendo assim, o homem, né, o marido, o pai, ele precisa ser para a sua família o que Jesus é para a igreja. Né? Ou seja, a família precisa, é lógico que todos nós dependemos do Senhor em primeiro lugar, mas é preciso que a família encontre no pai e no marido aquele que realmente é a segurança da família. É aquele que tem um relacionamento com Deus, porque é preciso ter um relacionamento com Deus, para ter a última palavra. Né? E aquele que consegue conquistar, né, a confiança da família, conquistar aquilo, porque precisa ser conquistado. Assim como o Senhor não nos obriga a nada, não é? Um pai, um marido não pode querer obrigar a mulher a fazer, né? É literalmente autoritarismo diferente de autoridade, né? Exatamente. Dentro de uma casa. Não adianta ser autoritário, você tem que desenvolver uma autoridade. Exatamente. Então, assim, o Senhor foi muito gracioso conosco de nos permitir realmente construir a família conforme nós construímos, né? E isso vem lá de trás, né? Os princípios que eu aprendi com os meus pais, né? De, por exemplo, o princípio da verdade. Eu sempre fui um homem de uma palavra só desde criança, porque o meu pai me ensinou o que está escrito na Bíblia, que a palavra, né? Que o nome vale muito mais do que todo o ouro do mundo. Uau. Né? O princípio da fidelidade, a fidelidade com Deus e a fidelidade à sua esposa, às suas filhas, né? Porque a fidelidade do homem não é só com a esposa, né? É com os filhos também. Né? Os filhos também fazem parte disso. E as pessoas estão precisando muito disso, de entender que para construir o que não é fácil, sem dúvidas não é fácil, construir não é fácil. Mas é preciso você se submeter ao processo com o Senhor, né? A Lucia, a dedicação que ela teve às nossas filhas e a mim, né? Porque ela falou das filhas, mas não falou de mim, mas ela sempre se dedicou muito a mim. Eu ia perguntar, né? para ele sempre, mesmo, que lindo ele trazer sempre isso. foi, né? Isso fez uma grande diferença também, né? O papel dela ao meu lado. Eu aprendi a duras penas ao longo da minha vida profissional, inclusive, que ela tem uma intuição muito mais aguçada do que a minha, né? Você já aprendeu Eu isso? entendo, eu já aprendi. Que delícia isso, gente! Que maravilha! E que não pode tomar decisões sem consultá-la. Porque quando eu fiz isso,
não deu certo. Não deu certo. Mas a gente vai aprendendo, né? E vice-versa também, né? E vice-versa. Algumas Né? situações. Então, assim, esse posicionamento do homem, conforme a Bíblia diz, ele é extremamente necessário. Os homens precisam entender que eles têm que ser homens. Não é questão de feminismo, não é isso, não. O homem tem que ser homem para que a sua família realmente se sinta protegida, se sinta amada, se sinta cuidada. E ele vale precisa fazer esse falar papel. que ele precisa entender que ele tem que ser homem em Cristo. Em É o mandato, Cristo. é o que eu falo muito, o mandato da masculinidade de Deus pra gente. Hoje a gente vive muito a questão de discutir, eu acho, desculpa o termo, uma besteira, essas discussões elevadas sobre gênero, né? Acho que o homem ele tem que ter um posicionamento sem pedir permissão. Foi o pai que mandou com que eu seja assim, Exatamente. entendeu? Indiscutível, é lei, é gênero, enfim, né? A gente precisa, eu costumo falar com a Tainara, a gente tem muita dificuldade hoje, uma coisa que o senhor mencionou, sua esposa mencionou, essa entrega total, né? A dependência do pai. E isso é muito difícil para nós homens. Eu posso falar de vida cristã, que eu e a Tainara decidimos colocar Deus como centro da nossa casa, e ali em 2012, 13, né? Devido a algumas coisas que a gente passou, mas é entender que a gente precisa alcançar águas profundas. Mas a gente precisa entender também nessa maturidade de fé a descansar no Pai. É o que a Maria Eugênia falou, tem um Pai acima de todas as coisas. E a gente fica com coisas do mundo, discutindo coisas do mundo e deixando de discutir o óbvio, né? Exatamente. Perfeito. Eu quero que a senhora construa com toda essa sabedoria que emana da senhora. Pastor Eduardo trouxe, né, que tinha na Lucy uma atalaia, uma guardiã, uma mulher que cuidava exemplarmente das filhas, mas cuidou muito do Senhor também. O que era esse cuidado? Em que consistia para as mulheres que estão lá entenderem o que é cuidar de uma família? Eu penso que, né, assim, no meu caso, eu me dispus. Perfeito. Eu me dispus, porque hoje em dia o que a gente, né, vê muito é que as mulheres, elas não estão dispostas. Não estão dispostas. Elas querem se casar, mas elas não querem realmente, não têm a disposição de construir a família. Não querem se gastar. Pensam, às vezes, só em si, não, eu estando bem, tá bom. Tudo bem. Mas, assim, eu acho que é a disposição. Eu me casei, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma família para gerir, para educar, para formar. Eu tenho um marido que eu preciso cuidar dele, né? Sem essa de ficar, não, ele que se vira. Não, eu não quis me casar, então eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu acho assim, a gente precisa de responsabilidade. Perfeito. Casar não é fácil, mas se você decidiu, sabe, então você tem que realmente assumir o seu papel no casamento, de ajudar, ser uma ajudadora do seu marido, sabe? E isso, antes mesmo de você ter filho, você já tem que pensar, os filhos vêm, eu preciso me preparar para isso, porque eu vou ter que me desgastar mais um pouquinho, sabe? Mais responsabilidade. E com isso você vai construindo a sua casa, você vai edificando, né? Com responsabilidade, com cuidado, com muito amor. Esse amor ele precisa estar presente em tudo na sua vida. E faz parte, né? Se você quer ter uma família, como fala, edificada, você precisa se desgastar nisso. Perfeito. Sabe? Construir dia após dia, sabe? Com amor, com disposição, sabe? Sendo grata a Deus, com o coração realmente voltado para o Senhor, porque senão você não consegue chegar a lugar nenhum. E eu vejo muito hoje, até eu comento muito com as meninas, eu sempre fui mais rígida, ao contrário dele, né? Ela em casa que era mais rígida eu sempre fui mais rígida. Às vezes elas pediam para ele, para depois pedir para mim. Mas a última já palavra amansava. estava sempre aqui. Eu sempre falava, né? não, amor, não dá, tal, não, mas assim, a gente sempre dá, né? Vai cedendo aos pouquinhos, mas assim, tem que ter limites.
Perfeito. Para construção tem que ter limites também. Perfeito. Porque hoje, outra coisa que eu comento com elas, os pais hoje, a maioria deles tem preguiça de educar. Perfeito. O sim é muito mais fácil que o não. Pois é, e isso, no convívio familiar, você vai vendo isso. Você tem que colocar limites, sabe? Você tem que educar. Não é a escola que educa, não é a igreja que educa, é pai e mãe. Maravilhoso. Sabe? Não é tia, não é avó, é pai e mãe que coloca limites, que ensina, sabe? Que mostra o caminho, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Esse ensinar é no dia a dia, toda hora. Meu filho, isso aí não pode, isso aí não está certo, faz assim e tal. Então, assim, essa disposição, eu acho que a palavra é disposição. Se você não tem disposição, não tenha família. Perfeito. Sabe? Não tenha família. Eu acho que é muito sobre maturidade, né? Porque Justamente. a gente brinca com a frase, inclusive, de uma grande amiga que, se Deus quiser, estará nessa mesa, Fabiola Lacerda. Não sei se vocês já conhecem. Conheço de nome. Fabiola Lacerda é incrível e ela tem uma frase que me guia muito. Meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que precisa ser feito. E eu vejo muito isso nessa figura feminina do mundo hoje, como a senhora construiu. Mulheres que estão indispostas, mulheres que não querem se gastar, mulheres que querem ser servidas. E eu falo com muita propriedade sobre isso porque por muito tempo eu quis ser a mulher servida. Eu era filhinha de papai que achava que todo mundo tinha que me servir, fazer as coisas do meu jeito, atender às minhas vontades. E nisso eu não percebia, mas nisso eu me desgastava. Eu fazia pessoas sangrarem à minha volta e eu não saía desse posicionamento. E quando eu entendi esse lugar de maturidade de que sim, você precisa se gastar. Hoje eu até lia um post na internet sobre uma mulher falando sobre a fase do puerpério, né? As mulheres que acabam de ganhar neném e ficam ali naquela fase. E como eles têm mistificado, como eles têm criado toda uma narrativa em cima do puerpério. E quando eu olho, porque economizem a mulher no puerpério, e eu entendo realmente isso. Mas eu vejo também muitas mulheres que se colocam no lugar de não se gastar por aquele momento. Então elas anulam o marido, eu falo que ficam maridos viúvos de mulher viva, porque o neném nasceu, acabou, não tem marido, não tem mais ninguém, é só o neném, e aquelas mulheres vão se embananando naquilo, se enrolando, quando vê o menino tá com 1 ano de idade, o casamento tá aos trancos e barrancos, por quê? Porque ela não quer se gastar em 2 frentes. Se ela vai se gastar agora eu vou me gastar com os filhos, o marido que se vire, o marido que entenda, o marido que me compreenda. E nós temos, de fato, a senhora falou outra coisa muito importante sobre limites. E eu vou, além do que a senhora falou, dos limites para os filhos. Eu acho que todos nós precisamos colocar os nossos próprios limites. Quantos relacionamentos têm se desgastado porque homem e mulher não se posicionam e não deixam claro quais são os seus limites. Então, brigas acontecem, né? Tantos desentendimentos, porque em nenhum momento eu tive a maturidade de sentar, eu e meu cônjuge, e eu falar assim, olha, isso daqui é a minha linha de limite, então quando você ultrapassa essa linha, você me fere, você desgasta o nosso relacionamento, você me leva para um lugar que eu não quero ir, e é sobre limite. Então, quando nós conseguimos colocar esse limite individual nosso, comunicar esse limite um com o outro, é mais fácil entender os limites que nós temos que dar para os nossos filhos. Porque limite fala sobre não, né? Até aqui você pode, a partir daqui você não pode. E para nós é difícil lidar com não, né? Tanto é que eu fui uma pessoa que pecou muito tempo pelo sim. Tudo eu aceitava, tudo eu falava sim, tudo era ok para mim. Eu acho que assim, essa disfunção familiar, né? Eu acho que Deus, quando fez esse propósito, igual está acontecendo no caso aqui, principalmente na minha vida, a gente fez um caminho inverso, que foi o caminho dos treinamentos, antes de nos rendermos total ao evangelho. E, pastor, a gente viu cada situação, tipo assim, de dinâmicas que a gente estava conduzindo, às vezes, em ministrações, do casal se olhar nos olhos. Vamos estipular aqui 5 minutos. 1 minuto. 1 minuto que seja, o cara começar a desviar. Não, cara, precisa olhar nos olhos da sua esposa. Mais do que isso, tem uma ferramenta que a gente usa que fala sobre a gente estipula 6 parâmetros e pede para eles ordenarem em ordem de prioridade. Vocês não têm noção dos resultados que a gente pega nisso daí. Deus é unânime, acho que eles pegaram isso como clichê, né? A geração coach trouxe isso, que tal. Mas quando é o segundo lugar, que teria que ser o cônjuge, é filho, é trabalho, coloca uma série de coisas.
E a gente pensar que são essas pessoas hoje que estão à frente, muitos desses, tá? Não vamos falar que são só para públicos jovens, não. A gente tem ministrado aí para casais, gente com mais tempo que eu tenho de idade, o pessoal tem de casamento, e com dificuldade de olhar para o cônjuge, com a dificuldade de falar que ama, com a dificuldade de colocar essa hierarquia, e os filhos veem isso. E esses adultos, esse casal hoje à frente de uma família, conduzindo. Eu gosto muito, eu tenho uma grande referência, estudo muito, sou um estudioso sobre o Spurgeon, e ele fala sobre uma conta que o homem vai pagar para Deus. Entendeu? E eu enfatizo bastante isso. Para onde, se você perguntar isso para os homens hoje que estão aí fora, para onde você está direcionando sua família? O que você fez com os que eu te confiei? Deixa eu falar para o senhor que pouquíssimos sabem responder isso. E só mais uma coisa. E quantos lares, famílias que a gente vê hoje desestruturadas, por quê? Porque a mulher não se posicionou lá atrás. Perfeito. Porque ela não teve a responsabilidade. É tão assim que às vezes você vai, visita casas, famílias, você sente aquele clima, você não tem paz. Você entra na casa, você não tem paz na casa. Perfeito. Por quê? Porque a mulher, a esposa, que é o papel da esposa, é a esposa. Eu falo muito isso. A esposa é que se posiciona primeiro. É ela que está ali dentro de casa, ela que está lidando, ela que tem que dobrar os joelhos, ela que tem que buscar o Senhor, Perfeito. ela é a coluna, Perfeito. sabe? Ela que vê tudo ali que está acontecendo. Perfeito. Mas se a mulher não se posiciona, por isso que a gente vê hoje famílias e famílias desestruturadas, dá uma confusão. Perfeito. Né? E essa mulher, essa esposa, precisa realmente se posicionar. Eu mentorio lá em casa, e no Casal Tesa nós falamos sobre isso, e eu trago muito a figura dos atalaias, né? A nossa querida Dev Titus, no livro Experiência do Lar, ela se refere às mulheres como as guardiãs do seu lar, aquelas mulheres que guardam. Então, quando a gente olha para a figura de um guarda, a gente se sente protegido porque ele está à frente, porque ele está ali pronto e disposto a nos defender de qualquer perigo. E aí eu vejo a mulher dentro de um lar como a figura do atalaia, né? O atalaia ficava numa torre de vigia, com os olhos atentos, o tempo inteiro atentos aos perigos que poderiam chegar perto dos portões da cidade. A figura do atalaia servia para que, assim que ele visualizasse algum perigo se aproximando, ele pudesse avisar as pessoas que iam defender aquela cidade. E eu vejo isso, muitas mulheres estão dormindo nas suas torres de vigia. Muitas mulheres estão desatentas a tudo que está acontecendo em volta, no mundo físico e espiritual, e não têm se posicionado nesse lugar de intercessoras, de guardiãs, de mulheres que estão à frente, joelhos dobrados. Que lindo a senhora trazer sobre isso. Porque quando a gente pensou em vocês, eu falava, não faz sentido não ter a figura da pastora Lucy na mesa. Porque eu falo com humildade, porque eu sei que a senhora tem esse entendimento, que não é sobre a senhora, mas se existe um homem no lugar certo, ocupando uma cadeira certa dentro de uma casa, é porque existe uma mulher sábia que nunca quis ocupar a cadeira dele. Uma mulher que sabia que existia a própria cadeira, que ela tinha que sentar nela e que ela tinha que tomar a postura dessa casa. Se existem meninas, mulheres, filhas que hoje estão aí despontando, flechas que estão indo rumo ao alvo específico, é porque existiu uma aljava que preparou essas meninas para esse lugar. Então, eu luto muito por isso nas minhas mesas, que essas mulheres entendam a importância desse lugar e como é perigoso quando a gente sai do lugar de atalaias, de vigias e de guardiãs das nossas casas. Você, meu amor. Tá com você a bola. Batata quente está na sua mão agora. Mas eu vou fazer um adendo no que você falou com relação à posição atalaia, né? Principalmente no mundo de hoje, né? Com acesso à internet. A gente tá numa idade de filhos bem curiosos, né? E às vezes eu vejo assim, o menino tá ali do meu lado com um tablet vendo um desenho, a Tainara vem de longe e fala, opa, esse aí não é pra assistir, não. E eu falo assim, cara, como que ela viu de tão longe e eu aqui do lado não vejo? Aí a gente começa a moldar, né? Agora que chega eu já tô assim, opa, peraí, que negócio que é esse aqui? Atentas. Mas o quão importante isso é, né? E voltando ao que a pastora falou, a posição da opositora nata e idônea, né? O quanto edifica a gente, o quanto impulsiona a gente aí à frente, né? E eu como filha, observando, né, os dois, uma coisa que você comentou um pouco antes é essa questão da prioridade, né?
Eu acho que hoje é muito comum a gente ter mulheres que colocam os filhos antes do marido, né? Muito comum. Nas Muito mesas comum. que a gente se Infelizmente, senta, né? muito comum. A gente vê muito isso. E lá em casa, eu sei que eu sou muito amada pelo meu pai e muito amada pela minha mãe. Mas eu sei que a prioridade dos dois são os dois. Perfeito. Isso. Eu sei. Eu sempre soube. Eu e minha irmã, nós sempre deixou muito claro, né? Porque eu entendo que se há essa troca, eu entendo que há uma mudança de papel, né? E os filhos ocupam um lugar, um peso que não é para ser ocupado. Acho que a questão do peso, que às vezes, muitas vezes, depois que a gente cresce, né? A vida de adulto, tem um peso que acompanha você, porque o seu pai ou sua mãe te amou mais ou se doou mais por você do que pelo marido. Aí quando os filhos crescem aqui agora, né? Eu tô com 30 anos, eu observo casamentos à minha volta e eu vejo a desordem continua. Acaba gerando insegurança, esse excesso, né? E assim, uma das formas que eu aprendi, eu até já comentei com você anteriormente, que eu via isso muito claro na minha mãe, em relação a honrar a vida do meu pai e não ter a gente como prioridade e ser realmente o casamento, é que eu nunca vi a minha mãe mentir pro meu pai. Uau. Nunca. Ai, conta a história. Eu vou contar Tem uma história linda sobre isso. Adoro essa história. Vou contar uma história. Criança, né, ali 7, 8 anos de idade, tinha na época uma revistinha que era, lá em casa a gente sempre teve limites, então desenho era só os que eram permitidos, revista sem acesso, novela, nunca teve isso, Big Brother, não, lá em casa sempre teve regra. Meu pai é até conhecido da família da minha mãe como, né, não pode ter novela, não sei o quê. Então a gente sempre teve limites estabelecidos. Que lindo. E quando a gente tinha ali 7 para 8 anos de idade, minhas amiguinhas na escola tinham uma revista na época, que era uma revista adolescente, que falava sobre namoradinho, falava sobre menino, sobre moda, sobre bolsa, né? E eu morria de vontade de ter essa revista. Capricho. Morria. Capricho. Que menina não quis ter uma assinatura da Capricho lá atrás? E assim, né? Na época tinha acesso ao computador, mas era um acesso bem restrito também, né? Na época. E eu via sempre assim, tinha uma banca de revista na frente do colégio, eu estava no IP, e a gente saía, né? Quando deu ali a 5ª série, a gente podia sair e ficar esperando os pais na praça. E aí, vários pais eram cristãos e não gostavam, né? Que as mães comprassem essa revista para dentro de casa, né? Levassem material para dentro de casa. E eu via várias mães juntas, indo com as meninas, lá na banca, comprando a revista, escondendo na mochila, e eu via, né? Seu pai não pode saber. E eu não, na época, eu falava, gente, mas minha mãe nunca faria isso. E aí teve uma vez que eu cheguei nela, mãe... Corajosa. Mãe, depois de fazer maquinar mil coisas aqui na cabeça. Mãe, então, vai sair a revista e tal, é de 15 em 15 dias, eu queria pelo menos uma. Aí eu falei, só se você não falar pro meu pai, eu vou guardar as minhas coisas. A minha mãe, na hora, me deu uma sentada, né? Sentou eu na cadeira e me deu um sermão. E a primeira coisa que ela fez foi quando meu pai chegou em casa, contou pro meu pai. Uau. Então, assim, são as pequenas coisas na construção que eu tenho muita lembrança de criança, que foi uma coisa que eu trago pra minha vida, a verdade. Perfeito. Né? Essa coisa de mentir, da mentirinha pequena. Os filhos, as crianças observam tudo. Eu cuidei muito de criança na época da igreja, né? De salinha de crianças. E ali a gente tinha um contato com as crianças e a gente observava o quanto as crianças absorvem tudo, né? E eu tiro isso como pró, porque eu lembro, tenho essa memória muito viva. Tem vários outros exemplos, mas esse exemplo acho que é o mais palpável, né? Que pode ser muito trazido pra internet hoje, né? Assim, pro TikTok, pro Instagram, enfim, várias coisas, pro YouTube. Que são coisas que às vezes os pais vão liberando, a mãe, porque a mãe é sempre um caminho mais fácil, né? Costuma ser. E o pai é a última palavra. E foi uma coisa que eu cresci sabendo muito bem. E na verdade, isso mesmo. Eu nunca levei nada assim sozinha. Nunca. Olha que chave eu incrível. Sempre podia ser o que fosse que tivesse acontecido. Eu contava tudo. Tudo. Ele chegava, amor, aconteceu isso, isso e isso. Maria Eugênia, isso e isso. Ana Júlia, isso e isso. Porque é uma responsabilidade muito grande. E você está ensinando o quê? Que você pode mentir. Perfeito. Que você pode enganar seu marido, enganar seu pai. Exatamente. Então, assim, eu nunca carreguei nada sozinha. Sempre dividi com você, né, amor? Nada. Podia ser o assunto que fosse. Ele chegava, ó, vamos conversar, aconteceu isso. Porque a gente vê mães fazendo isso. Muito. Não conta pro seu pai, não. Igual ela está contando essa experiência aí, não conta isso, não. Deixa seu pai, vamos fazer escondido isso aqui. Não, você pode ir que seu pai não fica sabendo. Meu Deus. O que ela está plantando?
ensinando para essa filha ou para esse Porque filho? pode mentir pro marido. Pode mentir. E como que vai ser Tem como burlar o sistema, Eu né? tenho um adendo aqui. Nem roupa, tá? Roupa, que a mulherada compra roupa e esconde do marido. Escondido. Minha mãe, eu lembro de uma vez que a gente tava no shopping, ela comprou, enfim, uma sandália lá, e aí guardou no armário. Aí eu pensava na época já, minha mãe não vai aguentar não falar pro meu pai. E aí ela passou uns dias assim, ela, ai, comprei uma sandália, não sei o quê. E eu fiquei rindo dela. Que lindo. Que era isso, né? São as pequenas coisas que vão construindo virtudes, né, nos nossos Justamente. filhos. As virtudes deles, porque falava com o Diógenes essa semana, eles não vão se comportar de acordo com o que nós falamos para eles. Eles vão se comportar de acordo com o que eles veem nós Exatamente. vivendo, né, pastor? Ensina a criança no caminho por onde ele deve andar. Esse no caminho é você andar à frente, você mostrar o que você faz, Uau, ela pode fazer, não é isso? perfeito. E é isso que a criança aprende, exatamente isso. Então, os maus exemplos, né? É a semente, né? A semente que se semeia vai escolher. Vai escolher. Eu queria que vocês falassem, eu sei que existe um chamado pastoral na vida de vocês, não é à toa que nós estamos chamando-os de pastor e pastora. Como que foi isso? Como que surgiu? Como que aconteceu? Como que está hoje em dia? Conta pra gente um pouco sobre isso. Isso foi assim, Deus sabe como fazer as coisas, né? Ele sabe. Quando nós começamos, né, a frequentar igrejas e visitar igrejas, né? Pastores, muitas pessoas eram usadas por Deus para falar para nós assim, eu tenho uma obra grande para vocês realizarem, né? E Deus falava, mas Deus nunca falou para mim, Diógenes, que eu seria um pastor, porque se ele tivesse falado, eu tinha corrido. caído fora. Sem dúvida eu tinha. Conheço como é que é isso. Entendeu? Entendo bem como é que é Você essa entende situação. bem, né? Pois é. Por quê? Porque ser pastor é uma responsabilidade. Não nós nunca tivemos aquela vontade de falar, eu sou o pastor Eduardo. Não. Se eu me apresentar para você, eu sou Eduardo. Você descobre que eu sou pastor, quer me chamar de pastor, ótimo. Se não quiser, é Eduardo. Por quê? Porque ser pastor é uma grande responsabilidade. Não é uma coisa para a pessoa assim, vai descer, Perfeito. sabe? Né? Não é para subir lá no púlpito para falar que, para achar que é alguma coisa, porque nós não somos nada. Né? Então, assim, isso aconteceu de uma forma assim, bem Diferente. bem digamos. diferente. Inclusive, na igreja que nós somos pastores hoje, eu não era o pastor. Mas 5 meses depois de fundada a igreja, o pastor presidente faleceu. Uau. E eu era o vice, assim, eu entrei para fazer a parte administrativa, né, ajudar, mas aí era o vice. Aí, automaticamente, né, Deus me colocou na posição de pastor. Inclusive, dias Tudo antes dele cooperou falecer... para o bem. Não, dias antes dele falecer, Deus usou uma pessoa e Deus falou assim para mim, eu tenho um presente para te dar. Eu vou te dar um presente. Uau. O presente era o ministério. Porque quando falou presente, foi uma casa, né? Um carro que eu tô precisando. É agora, né? é agora. Nossa, que maravilha, né? Você- Então, assim, o presente de Deus, ele está muito além do que a gente Meu possa Deus. imaginar. Então, foi por aí, né? E aí vieram muitas lutas, mas assim, nós agradecemos muito a Deus de Ele ter nos consagrado, porque nós vemos que a formação espiritual das meninas, né? E também de muitas pessoas que foram ajudadas, ela tem muito a ver com isso, sabe? Com o ministério em si. Perfeito, perfeito. E como que foi para a senhora pastorear? Tiveram tempos mais difíceis? Como foi a experiência de pastorear e cuidar de uma família ao mesmo tempo? No começo, assim, a minha aceitação foi muito difícil. Demorei muito a aceitar, ser chamada de pastora. Eu sentia muito peso, né? Bem sincera. Eu sentia muito peso, né? Pastora, aquilo parece que me incomodava. Mas com o passar dos anos, né, o Senhor foi me ajudando nessa questão. E assim, eu nunca misturei a minha casa, a minha família com a igreja. A igreja era igreja, a minha casa era a minha casa. Né? Então, é o que a Maria Eugênia falou no início, a gente sempre separou muito bem o ministério da casa. Né? Se eu tinha as minhas obrigações na minha casa, era minha casa.
Mas foi um tempo de aprendizado, na verdade. Foi muito bom, né? Amo, né? Amei muito o tempo que eu convivi com a igreja, né? Hoje a gente está meio que parados, né? Mas foi um tempo assim de muito aprendizado. Mas não foi difícil conciliar família e igreja, né? Foi fácil, na verdade, né? Não foi Perfeito. aquela coisa assim. Só no começo que eu senti muito peso, né? Mas depois o Senhor vai te mostrando, Ele vai te moldando, Ele vai te lapidando, Ele vai Perfeito. te mostrando o caminho. Mas valeu muito a pena. Que delícia, que delícia. É uma responsabilidade muito grande mesmo, né? Eu falo que todas as vezes que nós vamos... Porque se nós formos pensar bem, todos nós, em algum momento da nossa vida, exercemos uma função de pastoreio. Sim. Se a gente leva o evangelho a sério, em algum momento a gente está exercendo uma função de pastoreio. Mas quando nos denominam, ou quando buscam em nós esse lugar, é um lugar de muito temor mesmo, né? De muita responsabilidade. Eu falo, o CasaCast, de alguma forma, ele tem uma missão pastoral, né? Exatamente. De alguma forma, ele está ali para resgatar ovelhas, para devolver para o rebanho do Senhor. E eu sinto muito isso, assim. Tanto é que vocês brincaram do tipo, eu tô nervosa, vocês não imaginam eu. Ah, mas você já grava podcast, mas parece que quando é o nosso e quando nós vamos realmente entregar a mensagem que ferve no nosso coração, a responsabilidade é muito grande, né, amor? É muito grande. Eu quero que vocês contem um pouco agora sobre os projetos profissionais. Como eu disse aí, nós temos um arquiteto, uma arquiteta e um engenheiro. Então, para começar a contar sobre isso, Maria, eu queria que você explicasse assim, por que a arquitetura? Em algum momento foi olhando para toda a sua estrutura familiar que você percebeu ou acendeu uma chama de que, uau, acho que eu vou para a arquitetura? Super, total, né? Meu pai me levava pra obra desde nem sei, desde a vida inteira, né? Eu acho que eu quase que nasci na obra. Porque meu pai tinha o costume assim, de fazer muito programa de final de semana. E aí, nos finais de semana, a gente ia na obra, passeava, né? Aí ia pra andar de bicicleta, então eu tenho muita essa lembrança. Então, assim, o ambiente da obra, pra mim, sempre foi muito natural. Né, pai? Viajava, meu pai fazia ponte, aí me levava, né, para viajar, para ver os trabalhos dele. E eu sempre vi a arquitetura, minha mãe sempre gostou muito, né, mãe? Falava, vai de casa e tal. Então a arquitetura, ela tem um certo romance para nós mulheres, né? Que lindo, perfeito. Tem aquela coisa meio assim, nossa, é romântico, né, a arquitetura para quem não tá no dia a dia, é romântico. E isso é muito bom, né, porque a gente compartilha de sonhos, né? E aí, quando eu fui ali pro ensino médio, quando eu entrei no 3º ano, eu já sabia, ou no 1º ano, né? Eu já sabia. Eu já entrei sabendo, comecei a me preparar, fazer curso de desenho e tudo mais. Meu pai sempre me apoiou muito. E como o nosso negócio sempre foi construção e venda, né? Então, eu já entrei ali logo no início, já trabalhando com ele. É desafiador, né, pai? No início, né? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Seu pai e filha trabalhando junto. Agora é você. No começo foi desafiador, né? Tanto para você, acho, como para mim também, no sentido Demais, de... é porque tem um costume popular aí, né? Assim, até uma certa restrição entre engenheiros e arquitetos, né? É uma briga feia mesmo, gente. Quero desmistificar mesmo, as visões, né? são muito diferentes, né? A forma como o arquiteto romance da vê e arquitetura. o engenheiro vê é completamente diferente. Então, assim, eu aprendi muito com ela quando ela realmente resolveu, né, fazer arquitetura. A minha visão mudou completamente com relação à questão da arquitetura. Que era assim, ó. Sabe? Não, Era tipicamente engenheiro. eu mesmo fazia meus projetos das casas, era desse jeito, nem encontrava. Colocava luz branca em tudo. Nada. Tudo. O básico, aquela né? beleza. Vamos no básico que funciona. Aqueles caixotes que funcionam. Né? Ai, gente. E com a formação dela, minha visão mudou por completo. Perfeito. Né? E aí nós começamos, né? Trabalhamos juntos. Fomos caminhando, né? Com Né? desafios, E eu vejo né? muito assim, o olhar dela, hoje eu entendo de uma forma completamente diferente, né, o olhar profissional dela, e eu vejo também que a profissão dela tem tudo a ver com o chamado que ela tem da parte do Senhor. Ai, eu posso até fazer um adendo nisso, rapidinho, só para eu contar por que eu entendi que a Maria Eugênia era arquiteta, né?
Primeira mesa, eu falei que ela escorre. Ela falou da construção familiar e aí ela começou a construir toda uma linha de raciocínio a respeito de um projeto de uma casa. E aí ela começou a falar, porque uma casa não faz sentido se ela não for feita para que uma família habite nela. E quando nós pensamos na estrutura da casa, nós temos que entender a realidade da família. E ela, gente, ela começou na profundidade que vocês bem conhecem já, que emana dela. E aí eu fui, porque nós tínhamos acabado de comprar um lote, né, amor? Falou, sonho brasileiro, sonho da família brasileira. Comprar um lote e construir uma casa. Uma casa própria. E a gente estava assim, com tudo aquilo dentro da gente, né, amor? Um misto de emoção com, meu Deus, e agora o que nós fizemos? Agora o lote está lá. E a Maria Eugênia, e eu não sabia. E existia um vácuo no meio de nós do tipo, e agora? O lote está lá, quem vai construir essa casa? E eu tinha algumas amigas, algumas experiências com arquitetos, e eu falava assim, a única coisa que eu tenho certeza que eu não quero é construir uma casa com algumas pessoas que eu já conheço, que acham que do tipo, tá na moda agora a pedra tal, o granito tal, a decoração com o murano tal, e é tudo um quadradinho, já é isso que funciona, é isso que tá na moda, é isso que todo mundo quer, então sua casa é desse jeito. Eu tava cansada de olhar casas e ver tudo igual, a decoração era igual, os móveis eram todos parecidos, as cores, e a Maria Eugênia foi construindo isso na mesa. E aí eu fui apaixonando e lembrando do lote, falando assim, meu Deus, acho que eu encontrei a arquiteta da nossa casa. Então, realmente, a construção que vocês têm, né, dessa visão e desse propósito de que não são casas, não é um imóvel que você vai construir para vender, para que... Não é. Existe algo aí, eu quero que vocês contem sobre isso. O slogan da construtora, né, é concretizando o sonho de morar bem. Uau! Né? Porque, na verdade, a casa ele é um bem durável, né? Então, a pessoa sonha muito com a casa e se ela tiver essa percepção, né, e permitir que seja desenvolvido realmente um projeto específico, né, para a sua família, ela tem uma possibilidade muito maior de realmente ter uma casa que atende às suas necessidades, né, e que vai realmente ajudar a família. Porque a casa, tudo começa pela casa. A obra do Senhor começa dentro de casa. Primeira igreja, né? A primeira igreja está dentro da sua casa. Eu Então, falo não adianta, que você tem que construir lá primeiro. Eu falo que a casa é a extensão do céu, do céu na terra. Porque, assim, se fosse para nós, Deus criou tantos animais com casca, né? Tipo a tartaruga. Ela mora lá, esconde, né? Dentro de si mesma. Ela já tem a própria casa dela. Vários animais, né? Tem a própria casinha, na próprio casco, às vezes. E nós somos totalmente vulneráveis, né? Quando você pega lá de Adão e Eva, né, lá do princípio, e vem vendo a história, o ser humano parece que ele busca algo, né? Ele busca algo para se proteger. E eu vejo muita comparação com nós sem Deus, céu, saudade do céu, vamos para o céu, temos uma casa, que é a nossa casa aqui, enfim, podemos fazer um podcast sobre isso, só né? sobre isso. Eu também falaria sobre o jardim. O jardim, exatamente. Então, próximos capítulos. O resumo é esse, assim, eu acho que assim, a casa é o bem mais precioso, é onde está a base de tudo, que é a família, né? Que nós estamos falando aqui sobre isso. Casa Cash, inclusive, eu entendo como essa base, sabe, né? Como essa base bem construída, solidificada, com estrutura, com projeto, com ordem, com adorno, né? Porque Deus criou tudo de forma perfeita, linda. Quando a gente olha para a natureza, a gente entende a importância dos detalhes que nós mulheres amamos, né? Que não é meu pai, uma das coisas que ele mais entendeu, o nosso processo agora trabalhando alguns anos juntos, já é sobre isso. Os detalhes importam, a decoração importa, não é só à toa, né? A luz amarela no quarto do casal importa. Entendeu? Marido, coloque luz amarela, entendeu? Luz amarela no quarto do casal. Tira a luz branca, a mulher agradece. Exatamente. Exatamente. Então tem várias coisas que a gente pode ir conversando, mas a princípio é isso, né? Enfrentamos alguns desafios em trabalhar juntos, diferenças, mas assim... Meu pai, além de tudo que eu já falei, na vida profissional também me ensina todos os dias, né? Me acompanha, me briga comigo também. Me exorta. É bem aquele, né? Que edifica, exorta e consola. Exatamente. É a tríade. É a tríade, bem aqui do meu ladinho.
Ai, Bem isso. é muito lindo. E assim, quando a gente teve a ideia de vocês três aqui, eu falava, gente, casa é tudo, porque vocês construíram, vocês fundamentaram uma casa verdadeiramente sólida, uma família sólida, uma casa construída com detalhes, com uma base resistente, com frutos, com adornos. E além de tudo, vocês fazem isso para outras famílias, né? Construir sonhos. Fala de novo o slogan. Concretizando o sonho de morar bem. Concretizando o sonho de morar bem. Eu já tive a oportunidade de ir em uma das obras finalizadas de vocês. É um sonho, gente. A vontade é mudar logo para lá, né, amor? É ficar na casa, porque de fato a gente vê essa união, esse equilíbrio, né? Não só o engenheiro, não só o arquiteto, mas o equilíbrio de tudo isso para transformar aquela casa, aquela construção num lugar onde as pessoas vão desfrutar. Exatamente. E essa preocupação que vocês têm, né? Eu falo que nós chegamos a começar o projeto, ele está paralisado porque existem outras coisas acontecendo, mas com certeza ele vai ser retomado a qualquer Amém. momento. Amém! Amém, Amém, amor! Amém. Amém! Amém. Amém! Mas eu lembro de nós conversando, né? E para mim foi tão linda aquela mesa, porque a Maria Eugênia traz, né, perguntas tão pouco óbvias que a gente vai imaginar na hora de construir uma casa. E eu quero que você conte um pouco, assim, para as pessoas que estão assistindo, essa experiência, o que para você significa construir uma casa, quais são as questões importantes. Lógico que de forma reduzida, porque é mais um podcast sobre esse Sim, assunto, é mais um. mas só para a gente fundamentar o CasaCast. Vamos fundamentar. Eu acho assim, casa, ele, como eu já falei, né? Para mim é a extensão do céu na terra, mas como arquiteta, ele é o ambiente, né, que guarda a família. Então eu entendo que a casa, ela é uma prioridade de todas as formas, né? Mas para a gente ter um bom projeto, né, ter a sua casa, é muito comum chegarem até mim, até os profissionais de arquitetura, engenharia, com uma idealização, né, que pegou ali no Pinterest e em outros canais. Ah, Maria Eugênia, eu quero isso aqui. Só que o principal para se ter um bom projeto, na minha opinião, começa muito antes, saber quem você é, como indivíduo e como família. Aí a mulher, a gente volta na primeira conversa, a mulher que não está dentro da casa, atenta, nada contra trabalhar fora, muito pelo contrário, mas estar atenta aos detalhes da casa, a dinâmica da casa, como é que funciona a rotina, o cotidiano, como é que o marido se comporta, né? Como é que são as vontades, desejos, né, em relação à família. Quando a gente não tem isso bem estruturado, a gente não tem o meu projeto. Perfeito. Porque aí a arquiteta fica projetando quase que para si mesma, né? Porque eu sei o que funciona para geral, mas a família sempre tem questões pequenas, específicas, que é ali que mora, né? Ali que mora, assim, acho que o segredo do projeto, a identidade da casa, a essência, exatamente, a essência do projeto tá na família saber o que precisa, a necessidade, a rotina, as crianças, se quer ter mais filhos, se não quer ter, é aberta a vida, não é aberta a vida, como é que vai ser esse futuro. Então, assim, eu falo que projeto é um casamento mesmo. A gente pega na mão e fica ali um processo de, às vezes até anos, né? 2, 3 anos, até às vezes uma casa está finalizada, em que você vai vendo as mudanças na família, né? E assim, eu falo que também a casa é um espelho da mulher. Perfeito. Né? Então, assim, quando nós não estamos bem, a nossa casa costuma refletir isso. É a cama que você não arruma, é o quarto que fica amazona, é o closet que você não quer, pegando sempre a mesma roupa, não tem aquela abertura no closet que você, né, que é a roupa nova, não, é só o preto básico do dia a dia. Então, assim, são várias coisas, né? Eu falo assim, também, assim, quando você entra na casa, você conhece a família pela estante. Ali tá. Tem história, Amo essa construção. tem memória ou não? É uma coisa que viu o arquiteto ou lá das redes sociais falando e foi lá e comprou igual porque achou bonito. Ou não, é um objeto que traz uma memória lá da época que casou, da época que, né, teve uma dificuldade, enfim. Eu falo que quando eu pego um projeto de um casal jovem, eu falo, construa aos poucos a sua estante. Construa aos poucos a sua casa, porque não é de um estralar, né? A casa é construção, né? Aos poucos, né, ela vai sendo vivida, a casa tem vida, né? Não é uma casa de mostra de decoração, né? Que tá lá e não tem vida. Não, gente, é aquela coisa da mesa que nós conversamos, Perfeito. Perfeito. Essa construção que você faz, para mim, faz tanto sentido.
e eu comecei a olhar com outros olhos, porque existe uma pressão social para o belo imposto, né? Existe. Por exemplo, eu falo que comecei a ser despertada há pouquíssimo tempo sobre isso, quando virou moda colocar aqueles colares de mesa. Aí virou moda e todo mundo, aí eu ia numa casa, um colarzão no meio de uma mesa, aí outra casa, colar, e de fato eram alguns muito bonitos, mas eu falava, por que isso? Por que tá tanto essa moda? E aí um dia a Maria Eugênia veio numa mesa da mentoria que eu ministro para as mulheres, e ela foi falar essa construção, sobre os objetos. Vai fazer uma viagem, traz um objeto que significou algo nessa viagem, se preocupe em trazer uma memória. É muito legal isso, né? E quando vai comprar, não comprar o colar porque o colar tá na moda, eu quero ficar na moda, eu ponho um colar. Ah, já entendi de onde você pegou os toques para fazer a minha estante lá. Temos um truque aqui. Viu? Que funcionou, você tá vendo, né? Funcionou. Mas tem que ter história, e é muito isso, né, amor? Eu vi um vídeo de um pastor esses dias, ele falando que quando chega para atender um casal numa casa, que ele observa. E ele acha muito interessante quando ele entra numa casa que tem crianças e vê o sofá forrado. Significa que aquele sofá está surrado, está sendo usado por aquela família, que eles estão tendo tempo de comunhão juntos. E isso aí vai muito no que você falou. Pegar a essência daquilo ali. Exatamente. E tem assim, essa coisa do forrado, por exemplo, tem 2 pontos. Tem o extremo, Adoro. que não quero que estrague nada, entendeu? Não, Tem que ficar intacto. Não me toque, se minha casa é uma amostra, então assim, não tem Vitrine, vida. né? Ou tem esse lado maravilhoso. Não, minha casa ela é usar as crianças, dorme aqui, come Do aconchego, aqui, né? a gente toma, faz um cineminha juntos no final de semana, a família. Então, assim, a casa tem história, né? A questão da mesa, né? Às vezes a cliente, não, eu não vou colocar mesa de madeira de jeito nenhum, porque eu não quero risco. E eu falo assim, gente, risco na mesa é a história da família. Essa criança desenhando, rabiscou ali. Perfeito. Não é muito legal? A gente chega, nossa, minha mesa, paguei X, né? Amo a mesa, mas você vai lembrar da sua filha com 6 anos de idade, quando estava aprendendo a pintar, que riscou ali daqui anos e anos, né? Então, o mobiliário, eu falo que ele fala. Sim. O mobiliário, quando ele está na família, ele fala. Ele tem realmente uma demonstração da cultura daquela família, né, da história daquela família. Então, assim, como a gente falou, né, um podcast só falando sobre isso. E nós vamos fazer esse podcast para falar só sobre isso, porque tem muitos pontos. A gente brincou, né, na luz amarela no quarto do casal, e sim, quando a Maria Eugênia, amiga, já é convite ad eternum, sim, tá? O dia da decoração é a Maria Eugênia que vai falar, porque a gente traz exatamente esses pontos, né? Como a gente pode usar a arquitetura, a engenharia a favor de princípios bíblicos. Como nós honramos os nossos maridos através de uma decoração do nosso quarto, através do cuidado com o nosso quarto. O Diógenes tem uma história, conta a história do jeito que você gostava de dormir, que estava tudo bem, como é que é essa história? Ah, sim, quando a gente foi morar junto, eu preciso sair para comprar o lençol de tantos fios. Não, pega uma rede ali. E eu trazia muito aquele vício das profissões que eu tinha, né? Não, eu durmo até na estrada da cama, não tem desse negócio, não. Aí casa, né? A mulher vai colocar sentido, vai colocar os adornos dela lá. Ficou mal acostumada. Ficou mal acostumado. Agora ele chega nos lugares, o lençol não é macio, ele fala, nossa, amor, que saudade da nossa cama. Então, eu quis trazer essa construção exatamente por isso. Às vezes a gente olha, e a Maria Eugênia esteve na última mesa falando sobre isso. E eu não compartilhei com você, estou te devendo fotos, mas depois daquele dia que nós falamos sobre o quarto do casal, iluminação, decoração, um jogo de lençol, um jogo de toalha novo, que tudo isso vai se perdendo no decorrer do casamento, né? Ela fala muito sobre como nós nos preocupamos em decorar, em ter uma área externa impecável, e quando a gente olha para dentro dos nossos quartos, eles estão assim, exatamente, com o lençol do enxoval do casamento. A toalha é de meio metro, o marido tem 2 metros de altura. E aí são essas pequenas coisas que vão desconstruindo o relacionamento. Então, como é importante a gente trazer isso, obedecendo princípios bíblicos, como nós mulheres precisamos de ter esse trato, né? A toalha tá velha, vamos colocar a toalha de pano de chão já, vamos comprar um jogo de toalhas novos e falar sobre o porta-retrato na cabeceira da cama, a toalha nova, o jogo de cama ornando, a luz amarela para o momento de intimidade do casal, para que essa mulher se sinta mais livre nesse momento, para que seja de fato um desfrute do altar, né, do casal, que é a cama. Maria,
Meninas saíram de lá, maridos foram junto com elas comprar jogo de toalha novo, jogo de cama novo. O marido no outro dia não queria sair da cama porque a cama estava gostosa demais. E virou uma história. Foi a semana mais abençoada na casa das pessoas porque nós tocamos nesses assuntos. Sim. Então nunca é só sobre um projeto, só sobre uma construção, né? Não. Que lindo falar sobre tudo isso. Por isso que precisa da arquiteta, você tá vendo? Por isso que precisa da excelência do engenheiro que vai trazer a arquiteta pro chão e falar, tá lindo, mas essas coisinhas aqui não vão funcionar. Bem, é a função versus tudo que a gente gosta, né? De arte, decoração, de invenção, mas é isso, pé no chão mesmo. Que Exatamente. delícia. E assim, eu acho que tudo que nós falamos aqui, que tem a ver com CasaCast, que é essa questão de cada um ter o seu papel, né, da família, porque eu vejo que a casa somos nós, mulheres, né, e eu acho que a sabedoria que a minha mãe disse, né, desde o começo do casamento, enfim, ela tá também na mulher trazer o homem com os detalhes, a trazer o olhar também, né, porque se ele é o provedor, tem que passar por ele, certo? Perfeito. Mas tem formas da mulher, como é isso, né, comprou uma toalha nova, nossa, meu bem, nossa, mas a toalha tá gostosa, né, não sabe o valor ainda? Não, deixa eu usar primeiro, depois vai saber ali, custou X, Y, nossa, nós priorizamos isso, aqui, um lençol e tal. Então o homem ele vai vindo, assim como o Jorge já tem testemunho dos dois aqui, que meu pai também era assim, né? Aos poucos ele foi desconstruindo. Conta aí, conta uma experiência, conta uma experiência. Na verdade, assim, não tem assim, não, experiência, não. É porque assim vai sendo transformado mesmo. Porque o marido, o homem, ele não tem essa visão que nós mulheres temos. Até porque não é para ele ter mesmo, né? Naturalmente, nós em tese. levamos eles a ter isso. essa visão. Perfeito. Agora, tudo isso é muito lindo. Casa, tudo é muito lindo. Só que a gente volta lá atrás, lá na esposa. Porque essa casa, ela tem que ter vida. Perfeito. E quem constrói essa vida? É a esposa. A gente volta lá no fundamento. Perfeito. No fundamento. A esposa que vai gerar isso. Edificar, essa vida, né? edificar. Porque não adianta você ter uma casa bonita se ela não tem vida. Ela Perfeito. é fria. E quem gera isso? Começa, eu vejo assim, né? Não sei se todo mundo concorda, mas eu vejo assim, que é a esposa que gera essa vida em casa, essa harmonia, essa paz, que o marido chega alguém na sua casa, sente aquela paz, mas que lugar bom esse aqui, eu quero ficar aqui. Então, Perfeito. quem gera? Geradoras de ambiente. Geradoras de ambiente. Volta para nós, a nossa responsabilidade como mulher, como mulheres, como mães, esposas, dona de casa, é muito séria. É um Perfeito. papel assim que a gente precisa realmente desempenhar com muito amor, com muita Muito afinco, disposição, né? Disposição. afinco, porque senão a nossa casa vai ficar fria, sem vida. E aí não Perfeito. adianta você ter uma casa bonita, Perfeito. né? Eu E é falo, isso. né? Quantas famílias hoje têm casas impecáveis, mas na hora que o filho fala assim, mãe, posso trazer meus amigos para passar a tarde? Não, Deus me livre, não traz, não pode desorganizar, vai sujar, vai tirar do lugar, vai quebrar, vai... E aí você vai afastando as pessoas mais importantes da sua vida que deveriam ter o desejo de estar na sua casa. Você vai afastando marido, vai afastando filho, o marido quer chamar os amigos, quer ter um momento de famílias, e a esposa está sempre de volta, indisposta, sem vontade de servir, e aí o marido vai cada vez mais se afastando, então não vamos fazer, então vamos para a rua, e o centro de atividade da família tem deixado de ser as casas, né? Eu falo que depois que a Maria Eugênia entrou na minha vida, eu fico observando a arquitetura de tudo. Amo a mesa, amo falar sobre a mesa, a nossa família foi restaurada, reconstruída, e a mesa teve um papel fundamental. E agora, até na Casa Cor, que teve agora, que acabou acho que semana passada aqui, quantas mesas orgânicas, né? Aquela história Sim. daquele tanto de... Sim. E a gente fala muito sobre a construção de uma mesa, né, amor? Uma mesa retangular, uma mesa com cabeceira, uma mesa onde existe uma posição de governo, né? Exatamente. E como a arquitetura vem desconstruindo isso, né? Sim, Cultural, hierarquia. né? Essa desconstrução. E nada é à toa, né? Nada é à toa. É a agenda mesmo, né? É a agenda mesmo, deles, né? Que está aí, Gente, que nós precisamos estar muito atentas. Eu falo que eu causo esse incômodo na mesa. A história de mesa orgânica e mesa redonda na casa, vamos começar a reavaliar isso. Se for uma mesa redonda, tem que ter uma posição muito específica de um homem que está ali à mesa governando aquela casa.
mas nós precisamos estar muito atentos a esses detalhes. E eu quero aproveitar para falar sobre isso, né? Estamos falando aí da suíte do casal, dessa mulher que gera, que se posiciona, que está ali sempre pronta para servir, e quero que vocês contem um pouco do projeto Elinca na vida de vocês. Elinca, é um novo capítulo da Elinca. Gente, o dia que vocês contaram da Elinca para mim, eu falei assim, cara, não para, tudo que eles falam é maravilhoso demais. Até a Elinca virou uma coisa que para mim, eu falei assim, não quero outro shampoo, não quero outro condicionador, só quero Elinca agora. Elinca foi uma surpresa de Deus, né? Um presente de Deus para nós. Elinca surgiu ano passado, né? Faz exatamente um ano, né? Que nós começamos a vender. Foi mais um passo que nós demos empreendendo, né, pai? Foi. Juntos com nossos sócios. E nós estamos aí, né, na caminhada inicial de uma nova empresa, que é uma empresa de cosmético. Quem quiser conhecer, Elinca Cosméticos, entrar lá no Instagram e no site para vocês conhecerem. Mas que tem um propósito, né, muito maior do que só vender cosméticos, né? Nós acreditamos muito assim que o momento do banho, né, nós mulheres, é um dos únicos momentos que nós estamos sozinhas, né? Sem a obrigação das crianças, do marido, né? Enfim. E é ali que a gente se despe literalmente, né? É ali que a gente chora. Normalmente é ali que a gente chora, né? É ali que a gente se derrama em Jesus, é ali que a gente, às vezes, né, tá cansado do dia a dia, então vem, toma um bom... Tem coisa melhor tomar um bom banho depois de chegar em casa? Um bom banho quente quando chega em casa. Você chega, seu corpo relaxa, né? Então é um momento que a gente entende que é um momento de conexão com Deus. Perfeito. E a Elinca entra aí, né, com um propósito que a gente realmente acredita que é uma marca que vai aí entrar na vida de várias mulheres, trazendo essa cura interior através dos produtos, né, que são todos ungidos para a glória do Senhor, né? E essa questão da mulher realmente olhar para si e se cuidar, se amar, porque nós, né, isso é uma coisa que nós vemos na Bíblia, né? Deus nos manda a gente amar a gente mesmo, né, para amar o próximo, Perfeito. né? Então a gente está num momento, né, que a gente tem uma agenda, uma sociedade que tem exaltado coisas que não conectam com nossa essência, né, como mulher, como identidade. Então a Elinca surgiu de tudo isso, né? Coisas surpresas do Senhor para nossa vida, né? Tudo que Deus faz é de repente, eu vejo muito isso, é de repente, como aqui, né? Casa Cash, inclusive. Como aqui. Porque é muita bênção, né? É Fala muita sério. bênção. É O muita de repente bênção. mais abençoado que a gente teve essa semana. O de repente, Deus, ele é sempre Pontual. Pontual, exatamente. Gente, vocês já ouviram falar em algum shampoo com propósito? Porque o dia que eles abriram a boca e vieram contar dos cosméticos Elinca com tanto... E aí eu fui vendo tanto significado, eu falei, cara, faz todo sentido. E aí elas começaram a mostrar o produto e ele tem um diferencial, que depois eu quero que você fale para as pessoas na parte cosmética dele. Mas quando a gente pensa nisso, né? Cara, eu me senti muito propaganda de shampoo naquele lugar, naquele banheiro, e de fato nós mulheres sabemos quanto é importante para nós aqueles 5, 10, 15, se puder ser 20 minutos lá, como é maravilhoso. Fica a dica. Organiza as crianças, junta as crianças lá na área externa e deixa a gente nesse momento, porque de fato é um momento que a gente vai se derramar, é um momento que a gente deixa ali as aflições do dia, as angústias, os nossos erros, as nossas culpas, né? Que a gente vai conversar com o Senhor, Senhor, errei mesmo, o Senhor me ajuda, e vai lavando tudo que precisa de lavar. E realmente é um projeto lindo para vocês que ainda não conhecem. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link do site. E além disso, nós fomos presenteados. Conta qual é o presente aí para o público. Tem um presente super especial aqui para vocês que estão aqui no podcast. Nós temos um super cupom de desconto para você. Você vai entrar no nosso site www.elincacosméticos.com.br. Vai lá escolher seu produto. Nós temos o kit e vendemos também o produto separado. Amamos o kit, né? Porque o kit é o seu tratamento completo para sua casa. Então, você leva 4 produtos, faz seu home care completo. Que dele. Fala quais são os produtos. Os produtos são shampoo, condicionador, o leave-in com proteção solar e também proteção térmica e uma máscara de hidratação maravilhosa, super cheirosa, você conhece. Nossa, gente. O cheiro da Elinca, gente, é o que mais faz surreal. sucesso. É Não, surreal. e fala daquelas coisinhas no meio do shampoo. Eu vou falar. Ah. Nosso shampoo, vocês vão entrar lá. Entra lá daqui a pouquinho, depois que acabar o podcast. Vocês vão ver que o nosso shampoo é cheio de bolinha. Linda, né? Ah, é linda demais. Vermelho. O que é aquilo lá? Aquilo lá é a Vitsfera, que a gente, né, colocou o nome como Vitsfera. Que é uma bolinha que é de argila 100% natural, enriquecida com vitamina E. Ou seja, vai ajudar na prevenção do envelhecimento do cabelo.
Então, assim, né, a gente tá sempre com poluição no ar, né, água quente, enfim, ele ajuda a realmente prevenir esse envelhecimento do cabelo, dentre outras coisas que a gente tem também, que é força, que é brilho, shampoo, a hidratação, que é maravilhosa. Gente, né? dá um close no cabelo dela, por favor. Deixa Porque eu falo que é não uma sei como é indecência esse cabelo dessa Maria Eugênia. Indecente, como sempre. Elinca. Totalmente Elinca. Que lindo. E a embalagem é linda. Vocês trouxeram alguma coisa da Elinca? Trouxemos. Vamos mostrar. De presente Eu pra quero, você, eu quero inclusive. exibir. Olha, gente, fala sério. Presente Meu especialista Deus, pra olha a Tainara. embalagem. Não, eu vou tirar, porque de fato vocês capricharam. A cor Tira aí. da embalagem, são detalhes. Gente, olha aqui. Tem carta. Não, para. Tem cartinha. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Vou ler a carta Vai ler a daqui carta, a pouco. Isso. Dá uma olhada aqui como que vai. Esse é o kit, Esse é o completíssimo. Esse é o kit completíssimo. Aí com Eu vou shampoo, abrir, porque eu quero abre aí. mostrar a embalagem dos produtos que vocês Fique arrasaram à nas vontade. cores, gente. Inclusive, Vou colocando aqui, isso. enquanto a Maria Esse Eugênia é o fala. shampoo. Vocês vão ver, não sei se dá pra dar um close aqui, que tem as esferas de argila. Condicionador, o Livin, que tem proteção térmica e também a solar. Ou seja, para praticar esporte ao ar livre, pra praia, para secar cabelo. É maravilhoso, ele não pesa no cabelo. E também temos aqui a nossa máscara de hidratação, que é assim, maravilhosa, super consistente. Incrível e com um cheirinho assim maravilhoso. Ainda tem outra coisa, embalagem biodegradável, viu? Meu Deus, é completo. Helena completo. Bueno Garcia Mota. Faz favor de só usar a Elinca no meu banheiro uma vez por semana. Eu tenho uma cacheada em casa, né, gente? Eu falo que eu nasci de cabelo liso e o Senhor me deu minha primeira filha cacheada. E pra mim foi uma dificuldade lidar com cabelo cacheado. Porque, pra mim, shampoo podia ser Seda Ceramidas, aquele piorzinho que não tava nem aí. E não é assim, não. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, É. porque é um cabelo que você precisa de hidratar. E eu desenvolvi, eu falei, eu vou me comprometer, porque a minha mãe, a vida inteira cacheada, mas não gostava, nunca quis assumir os cachos, sempre fez a escova progressiva, tudo. E quando a Helena nasceu e a gente começou a ver que o cabelo ia ser cacheado, ela... 5 anos de idade, vai pro salão comigo e vai alisar esse cabelo. E eu já entendi, falei, eu vou precisar de criar a cultura na Helena dela amar esse cabelo. E aí comecei, e aí saía com ela, comprava os produtos e a gente passava. E hoje a Helena é referência em cuidados com os cabelos dela. E ela ensina as amigas dela da escola, porque as amigas, mas Helena, o seu tá tão hidratado. Ela, o seu cabelo tá um pouco seco. Mas é porque você precisa disso. Então eu já tô vendo que vai ter mais gente usando Elinca lá em casa. Vai ter. Ó, então o cupom é CasaCast30. 30% de desconto para vocês adquirirem nossos produtos. Entram lá, não esquece de entrar lá e nos sigam também no Instagram. Elinca Cosméticos, para vocês conhecerem nosso propósito, nossa linha, né? Meu Deus, que podcast completo. Eu falei, gente, que o negócio era profundo, era alicerçado, era firme. Que delícia. Você quer falar mais alguma coisa, meu amor? Nós ficaríamos aqui, né, gente? Eu vou tirar só essa pra televisão não Acho que não pode ser cantar. chamado nem de podcast, né? Reunião de família. É uma mesa do reino, né? Que mesa. Que mesa. Quero que vocês deixem aí, cada um de vocês, uma última mensagem para o nosso público, por favor, para que a gente, infelizmente, possa se despedir. Eu ficaria aqui horas. Espero que o Senhor nos dê oportunidades de estar mais vezes juntos, não só nessa mesa, como caminhar mesmo lá fora, mais pertinhos um do outro, nessa nova fase das nossas vidas. Começa pelo patriarca. Bom, nós queremos, então, deixar um recado para você que está acompanhando esse primeiro podcast, né? A respeito daquilo que vai ser tratado aqui. Eu creio que todos perceberam que esse casal tem um chamado bastante específico com relação a famílias. E, sem dúvidas, eles serão usados por Deus para que famílias sejam restauradas, para que famílias sejam construídas, para que famílias sejam abençoadas. Então, eu quero incentivar você a trazer realmente mais pessoas a participar e trazer mais pessoas, porque, com certeza, né, esse CasaCast vai ser uma bênção para todos vocês. Em nome de Jesus. Que delícia. Muito obrigada, pastor. Pastora Lucy, por favor. Eu quero agradecer, né, por esse convite tão especial, tão maravilhoso, né, que
Até agora eu tô meio assim, gente. Meio sem Muito jeito. lindo. E assim, que eu sei o que Deus vai fazer através de vocês. Eu posso sentir isso. O que Deus vai fazer através desse podcast. É Amém. algo sobrenatural. Amém. É algo Amém. grandioso. Amém, Pai. Que vocês não têm nem noção do que Deus tem para vocês. Como casal e como família. Que vocês permaneçam firmes, buscando Deus em todo o tempo. Aleluia. Não permita que nada desvie vocês do chamado Amém, Pai. que Ele tem para vocês. Amém, Jesus. Família bendita do Senhor. Amém, Jesus. Família que foi restaurada. Amém. E famílias serão restauradas através de vocês, através da disposição, do posicionamento. Não se preocupem. Deixa Deus usar, deixa Deus fazer. Portas e portas vão se abrir. Portas e portas vão se abrir, que vocês vão ficar assim, meu Deus. Mas entre por elas. Amém, E muito obrigada, gente. Se inscreva nesse canal, porque vocês serão muito abençoados. Oh, meu Deus do Beijos. céu. Nossa. Arrasou, Mames. Meu E eu Deus. agora, né, para encerrar. É uma honra, foi uma honra estar aqui com vocês, como amiga. Que Difícil louco falar, isso, né? né? Que louco. Parece que vai crescendo, crescendo. É difícil O falar. amor por vocês. Mas o que eu tenho, assim, pra deixar pra vocês, específico, é que vale a pena. Eu vejo vocês com as crianças, né? E sei dos posicionamentos de vocês na vida pessoal. E eu sou um caso, assim, eu e minha irmã, eu e a Ana Júlia somos testemunhos que vale a pena, sabe? Nós somos testemunhas disso. Vale a pena o preço, vale a pena os nãos e os sims para Deus, vale a pena o julgamento da posição, que eu sei que ele é pesado muitas vezes, vale muito a pena, porque eu sou uma mulher, eu e minha irmã somos mulheres, nós sabemos que somos amadas, muito amadas, e quando a gente entende o amor dos nossos pais, é muito mais fácil entender o amor de Deus por nós. Perfeito. Né? Eu acho que é muito mais fácil, então vale muito a pena, sabe? Só sigam, só continuem, porque eu tenho certeza absoluta, assim como minha mãe falou, que o CasaCast tem aquele coração lindo ali, né? Ele vai alcançar, assim, corações e corações de milhares de famílias. Eu creio nisso, eu sei que hoje, né, é um marco para vocês, para nós, e que isso perdure, sabe? Amém. Que vocês sigam firmes e fortes Amém. Amém. na bênção e na Amém. glória de Deus. E você que tá aí, se já deu o joinha aqui de baixo, aqui no vídeo, vai aqui deixa o joinha Muito bem. e manda pros amigos, sabe? Manda pra família, compartilha nos grupos aí, porque tudo que tá acontecendo aqui à mesa foi preparado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, Amém. sabe? E é Ele que convence. Então manda, não deixa de mandar não. E de se inscrever aqui no canal. Isso é só o começo, né? Amém. É só o começo de uma Meu longa Deus. jornada. Meu Deus, meu Deus. Eu vou deixar meu esposo encerrar, mas antes que ele encerre, eu quero dizer que de verdade, que mesa linda. Muito obrigada. Não é à toa que vocês estavam em 3 aqui. Para mim é a pura representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu creio verdadeiramente que Ele está conosco nesse projeto. Amém. Quando nós pensamos no CasaCast, eu busquei muito, eu procurei muitos podcasts, porque eu não queria nada que as pessoas já estivessem acostumadas. E o meu coração ficou muito dolorido, porque eu encontrei muitos podcasts, muitos canais, que desvalorizavam a família, que desvalorizavam a casa, que desvalorizavam a figura masculina, a figura feminina. E eu fui tomada por tantos conteúdos horríveis, conteúdos de pautas completamente diferentes daquelas que nós acreditamos. E aquilo me causou uma ira, e eu tenho falado muito sobre a ira santa, né? Aquilo me causou uma ira santa, do tipo, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos fazer algo que leve uma mensagem de verdade para as famílias. Nós temos visto tantos mentores, né? Tantas pessoas falando como deve ser, o mundo do dever ser, e a gente tem falado pouco sobre o mundo real, as dificuldades que as famílias realmente enfrentam,
as batalhas, as lutas, os milagres, as bênçãos. E o compromisso do CasaCast, para mim, é esse. É trazer o evangelho real e vivo para essa mesa. E, de fato, não tinha como começar melhor. Obrigada. Pastora Lúcia, muito obrigada pela sua entrega aqui. É palpável o porquê que tudo isso funciona, porquê que a engrenagem roda, porquê que o Senhor ocupa essa cadeira de posicionamento, de amor, de fidelidade, de serenidade, mesmo em meio, talvez, a grandes dificuldades. Eu sei que não é fácil lidar com 3 mulheres dentro de uma casa. De hoje eles têm lá o desafio de lidar com 4 mulheres, tirando a sogra, que a gente já considera a 5ª, e ainda nossas queridas funcionárias que colaboram com a gente lá. É um monte de mulher, né, ali envolvidas, e eu sei que o Senhor carrega essa missão com esse sorriso no rosto, com essa serenidade no olhar, com essa força, com essa hombridade. Muito obrigada por ter aceitado vir dividir com a gente um pouco de tudo isso que vocês vivem. O compromisso do CasaCast é trazer aqui para essa mesa pessoas, famílias, mulheres, homens que vivam o que a gente fala aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, de humildemente se colocar nesse lugar aí. Meu Deus. E Maria Eugênia, minha amiga do coração, eu amo sua vida. Meu desejo é que a gente possa caminhar juntas e você possa transbordar tudo isso que você foi ungida por eles, por Deus, que você foi lançada para viver, para ministrar, para estar à frente, para abençoar as vidas que chegam até você. Muito, muito, muito obrigada. Só fica perto da gente. É esse o único pedido que a gente tem para vocês. Continua pertinho da gente. Muito obrigada mesmo. Meu amor, encerre. Eita! Foi... Família, eu queria de verdade agradecer a participação de vocês. Como a Tainara falou, acho que não poderia ser diferente, ainda mais trazendo todo esse contexto, essa confirmação, até do presente. E agradecer pelo sim de vocês, por não negociarem os valores do Pai. Eu acho que o que a Maria Eugênia falou sobre o posicionamento, sobre o jugo, sobre a gente, sabe? Eu me preparei muito para isso. Acho que a gente levou tanto tempo para sair, para assumir esse lugar, mas Deus tem um tempo providencial de tudo. A gente já foi muito julgado, até quando nos fechamos em nós como casal, para vivenciar experiências, tá? Laboratoriais, pode-se dizer assim, e a gente fez isso aqui com muito temor e tremor, principalmente diante da palavra, porque cada dia mais a gente foi falando sobre as experiências que eu peguei em consultório, sobre as experiências de ministração dela. E é a primeira coisa que a gente está fazendo junto para o Pai. Fora a nossa família, né? Eu falo extracorpóreo, para levar essa graça. Então, para a gente, isso aqui é a concretização de um sonho, de verdade. Como a pastora falou, eu sinto que Deus vai nos levar a águas profundas que eu desconheço. Eu, como um controlador nato, confesso para a senhora que minha barriga gela, mas eu estou de verdade posicionado no Ezequiel 47. Amém. De deixar emergir águas profundas e tirar a força do meu braço. Isso aqui é um projeto sem força de nada. E é lindo a gente ver como Deus tem trabalhado e levantado e abrido portas no pouco para a gente aqui. Então, uma das condições, né, que a gente estipulou a esse projeto é que não fujam dessa essência do reino, que é o cordão de 3 dobras que a gente fala familiar, né? Marido, esposa e Deus como centro das coisas. E é isso. Agradecer a vocês aí. Obrigado pelo sim de vocês, obrigado por estar conosco, obrigado pelos presentes, obrigado pela lamparina. Constrangidos em amor. Constrangidos em amor. Constrangidos em amor. Eu preciso sair da minha zona do emocional, que tá difícil, mas eu quero contar para vocês algo que nós presentearemos. Olha aqui, eu vou deixar aqui, ó. Meu marido vai contar qual iPhone é esse, porque ele é o homem da tecnologia e eu só recebo, mas não sei muito bem o que é cada um. Mas se inscrevam no nosso canal, nós presentearemos algum dos nossos inscritos. Quem tiver inscrito na nossa casa vai ter a oportunidade de ganhar um iPhone. Nós vamos presentear alguém no final de agosto. Quem estiver inscrito vai ter a oportunidade de ganhar esse iPhone. Qual iPhone é esse, amor? Esse é o iPhone 11, 128 GB. É isso. Nós vamos presentear
um seguidor aí da nossa casa, do CasaCast. Muito bem. Então, se inscreva no nosso canal, esteja conosco, ativa o sininho. Todas as vezes que vocês estiverem aqui com a gente assistindo um episódio, curtam o nosso vídeo. O YouTube nos pede para que nós consigamos alcançar algumas métricas para que o nosso conteúdo chegue a mais famílias, atinja questões que nós queremos muito para poder entregar um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Então, ajuda a gente nesse início, ajuda a gente a construir essa casa. Nós estamos aqui com o compromisso de edificar, de exortar, de consolar. Nós estamos com o compromisso de fato falar para vocês que às vezes os caminhos estarão errados, tortuosos, mas que existe sim uma luz. Existe uma luz que vai guiar vocês para um lugar de acerto, de tomadas de decisões corretas e de ordem, porque onde existe ordem, existe prosperidade. Foi uma honra dividir essa mesa com você. Enquanto nós fizemos separados, nós já tivemos muito êxito. Mas o Senhor nos incumbiu de levar essa mensagem juntos agora. E nós estamos vivendo num mundo, né, onde agora a mensagem pode ser levada através de um canal do YouTube. Sim. E se é assim que o Senhor quer que nós levemos a mensagem, é assim que nós vamos levar. É muito importante dividir essa mesa com você. Muito, muito, muito. É a concretização de um sonho, é ver que valeu a pena nós termos passado por tantas dificuldades. É olhar como foi importante você, como homem, se posicionar dentro da nossa casa. Pegar o seu cajado e me acalmar e falar assim, calma, minha filha. Tem alguém conduzindo tudo isso daqui. Muito, 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 muito obrigada. Eu sei que é um desafio para nós isso daqui, mas eu sei que chegou o momento e que nós estamos preparados para viver o que o Senhor quer que nós vivamos aqui. A honra é toda minha, meu amor. E você sabe o quanto é difícil para mim estar aqui falando para câmeras, igual ontem a gente estava até conversando. Eu falei para ela que às vezes eu me sinto bobo falando para aparelho, sabe? E eu prefiro o relacional com pessoas. Mas acho que Deus vai quebrando tudo no seu devido tempo, né? Amém. E Ele fez a gente andar por um tempo separado, edificando pessoas, para que a gente conhecesse as dores, para que isso aqui fosse ainda um pouco mais real. Perfeito. Então a honra é toda minha de dividir essa missão com você. E é só o começo, é só o início. Amém. Vamos para Obrigado. cima. Estejam conosco. Quarta-feira que vem tem episódio ao vivo e tem surpresas lindas que ainda acontecerão nessa mesa. Não se distraiam, estejam atentos, tá bom? Um super beijo para todo mundo. Mais uma vez, amo todos vocês, amo essa família. Continuem com a gente. Muito obrigada. André, meu amigo, meu irmão, que está aí transmitindo e dando todo o nosso apoio técnico. Você é um anjo nas nossas vidas. Muito obrigada, irmão. Valeu. Valeu. Até a próxima. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais.